Oi, que bom que você veio. Eu sou a Ale Mello e esse é mais um episódio do PiruaCast, o podcast que fala sobre cinema, arte, cultura e o que mais dá vontade. Eu estou aqui nas aconchegantes instalações da Piru Studio, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Se você busca um lugar para suas gravações de conteúdo, entre em contato conosco. Claro que eu não estou só, estou muito bem acompanhado, porque o assunto de hoje é produção. E lembrando que esse episódio ele tem o apoio da Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo através da Lei Paulo Gustavo de 2024. PiruaCast, episódio 5, produção. Vai. Então eu tô aqui hoje com a Diva Ribeiro, Alcilene Evangelista e Keila Souza para falarmos de produção. São 3 produtoras, cada uma numa linha diferente. E vai dar bom esse papo aqui hoje. Eu vou fazer a apresentação, vou começar pela Diva, que está aqui ao meu lado. A Diva ela é atriz de formação, estudou na FATEA de Santo André e se formou nos anos 90. Desde os 15 anos ela faz peças de teatro e assim que se casou, em 89, ela deu uma pausa na carreira e foi ser professora de artes em escola pública. Ela se aposentou em 2017, ano mais ou menos que ela entrou em depressão. Impulsionada pela filha, ela volta ao teatro. Ela fez uma peça em Santo André e logo depois ela montou um espetáculo de texto próprio chamado História que o Rio Há de Levar, com o grupo de teatro Mulheres em Cena, que ela mesma montou. Essa peça está em cartaz há 2 anos, lotando o Teatro Conchila de Moraes, em Santo André. E na peça trabalham mulheres que nunca tinham feito teatro na vida. A direção e a produção também é da Diva. E agora ela está montando um monólogo que chama Ninho Vazio. A inspiração veio da própria vida que a colocou numa situação shakespeariana. Quem sou eu? Quem sou eu? Por que eu nunca vivi sozinha? É isso, vamos lá. Alcilene Evangelista. Alcilene ela é produtora, especialista na área cinematográfica, atua como diretora de produção na Pérola da Serra Produções Artísticas. Ela atuou nas produções de vários curtas e longas-metragens, e além disso, ela tem ampla experiência com produção de artes, atriz, produção de set, pré e pós-produção, também nas áreas de teatro e de rádio. Sim. E tem um programa de rádio também, que nós vamos falar disso na sequência. Obrigada. E hoje o negócio tá pesado aqui. Vamos lá. Keila Souza, amiga de longa data. Ela é formada em cinema digital, com mais de 20 anos no mercado de produção audiovisual, iniciou sua carreira na TV como assistente de produção, onde trabalhou de 2002 a 2004. E aí saiu de assistente para produtora nesse período. Passou por produtoras como O2 Filmes, Conspiração Filme, Quatro Cabeças e Black Maria, entre outras. Então, trabalhou nas produções de Solace, Presságio de um Crime, Sob Pressão e de reality shows. Atualmente, ela trabalha como diretora de produção em publicidade, produtora em cinema e séries. Isso mesmo. Coisa linda! É, Então, vamos lá. Meninas! obrigada. Hoje nós, apesar dos convites, hoje nós não temos alunos do CAV. Por conta de horários, né? Nós estamos gravando hoje no período da tarde, então não bateu a agenda com as aulas e tal, e acabou não comparecendo nenhum aluno, infelizmente, tá bom? Então vamos lá. Bora. O que é produção? Quem começa me explicando isso? Eu posso falar produção audiovisual. É a pessoa responsável para fazer a coisa acontecer, fazer o filme acontecer. É contratação, estrutura, logística, equilibrar a verba com ideias da direção, do cliente, né? Dependendo se é publicidade. É o responsável pela estrutura, né? Vamos dizer, desde contratação de pessoas até a logística. Resumidamente. É, bem isso mesmo, é o esqueleto de É o tudo, né? esqueleto. É o começo, o meio e o fim. Embora a gente não apareça muito, mas sem a produção não existe filme, não existe o projeto, né? Então, a gente é o fazedor de chuva, como fala, né? Não aparece, mas está ali
a gente está invisível, mas a gente está fazendo, executando tudo, né? Absolutamente tudo. E o produtor, ele é versátil, ele tem que estar em todos os cantos ao mesmo tempo. Tem que ser criativo. Criativo demais, né? Criativo, resolvedor de problemas, né? Saber lidar com pessoas. Opa, isso aí sem dúvida nenhuma. Pensar O rápido. produtor não pode ter ego, né? Não, não pode. Não O ego pode. tem que estar assim, a gente tem que estar. É um psicólogo, né? Tem que estar É. ali, às vezes, lidando com situações várias, né? E Situações... resolver o mais rápido possível. A gente é um grande resolvedor de problemas, né? Porque o criativo, ele vai lançando as ideias e a gente acaba sendo aquela pessoa chata que limita. Que não dá para fazer isso, vamos por esse caminho. Será que você consegue outra solução criativa? Porque nem sempre cabe a verba com a ideia, né? Então a gente tem esse equilíbrio, a produção equilibra, junto com o produtor executivo, junto com o departamento de criação. A gente tá lá, tem que estar lá. E tem que saber trabalhar muito bem também sob pressão, né? Se Principalmente. você não tiver isso aí, nem faça a área de produção, porque se você não souber trabalhar com a pressão de todos em cima de você, né? A Diva, que foi professora, e eu também sou professora, a gente sabe, o professor vive sob pressão, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, isso facilitou bastante o meu trabalho também no meio audiovisual, viu? E aí a pressão, ela é uma pressão 360 graus, né? Porque você tem a parte, todos os diretores, né? O diretor geral, o diretor de fotografia, o diretor de arte, todos eles vêm com demanda para vocês. Sim. E todo mundo que está abaixo deles vem com demanda para vocês. Vocês estão ali naquele meio do caminho, ali no meio da pirâmide. A gente é a ponte, né? E você resolve para cima e resolve para baixo. Uhum. É isso É mesmo. bem isso. Produção é viver sob pressão, é organizar, dar limite, saber lidar com ter criatividade para resolver os problemas, ter que ter um conhecimento amplo de vida, porque cada projeto é um projeto e lógico que temos procedimentos, né, para seguir, temos coisas que a gente já está acostumado a fazer, mas do nada vem um projeto, vamos gravar num rio, em Piraporinha, sei lá o quê. A produção tem que ir lá ver como é que vai fazer a estrutura para gravar naquele rio, né? Então é sempre uma novidade, não tem rotina. Poucas vezes a gente tem rotina, né? Não tem rotina, não. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É um projeto. Então, como nós somos a sombra, né, do diretor, vamos falar assim, Isso. às vezes nós, com todo respeito à hierarquia, mas às vezes a gente está acima até do assistente do diretor, né? Então a gente tem que estar colado nele, a gente tem que saber, tem que ter essa união com o diretor, como a gente pode dizer essa palavra? Conversar com os olhos com o diretor, você tem que ter essa junção, afinidade, isso. A gente Ele tem que gostar de você, né? Não tem jeito. E aí você tem que saber, olha, você tem que estar. Às vezes quando você faz a reunião na pré-produção, você já tem que visualizar o que o diretor quer. Aí então você tá lá ali, olha, ele quer isso. Então, a sua cabeça, desde o primeiro dia, da primeira reunião que você tem com a direção, com o diretor, você já tem que saber ler o roteiro e ver o que o diretor quer. Então, feito uma decupagem. Certeza. A gente faz também, como nós, né, no nosso caso, a gente trabalhou sempre muito pouco dinheiro, a gente acaba trabalhando por 10 produtores. Né, vamos supor, porque uma produção mesmo, você pode falar melhor que eu, né? Que você trabalhou. Uma produção de verdade de um filme. Milhões, né? Tem assim, 2 milhões, 1 milhão. 10 produtores. Tem produtor de arte, produtor não sei do que, produtor que vai fazer decupagem de roteiro, produtor. Não, um produtor, no meu caso, né? Eu digo por mim também, eu já tive que fazer trabalho de tudo isso. Eu tive que, desde a decupagem até a última cena, eu estava ali com tudo na mão, entendeu? Então, por isso que eu falo, a gente não ganhou muito dinheiro, né? Mas a gente ganhou, assim, vasta experiência. Então, hoje, eu posso dizer que se eu entrar num lugar onde eu vá trabalhar com, vamos falar, com um filme maior, a gente eu acho que se virar muito bem, né? Eu acho que é importante a gente pautar que temos, assim, um cinema independente, temos o cinema comercial,
o cinema que a gente consegue ter verba através de lei de incentivo, patrocínio. Então, a gente tem modalidades de Isso, cinema. Então, você fala daquele. A sua produtora já tive que fazer muita coisa. Eu Uhum. também, porque todo mundo começa pelo cinema independente, todo mundo começa pelo curso que está fazendo, ou a faculdade. Porque a gente primeiro aprende a trabalhar sem verba, né? Sim. A gente aprende a trabalhar Maravilha. com colaboração. A gente Sim. aprende a se virar nos 30. Aí, quando você vai crescendo na sua carreira, você acaba entrando em projetos que realmente têm verba. Sim. Aí, então, se você está num longa-metragem, como Ainda Estou Aqui, que são milhões que você teve de investimento, você tem uma estrutura maior, consequentemente, você tem mais qualidade. As pessoas que estão no projeto conseguem cada um pensar no seu quadrado, Sim. né? Ter essa liberdade criativa, porque tem diretor de cena que quer fazer tudo, só que às vezes às vezes não, na maioria das vezes se interfere na qualidade criativa, Sim. né? Então é importante a gente pautar. Você vem muito do cinema independente. Muito, muito. Eu dou graças a Deus por isso. Hoje eu estou já em grandes produções, já estão conseguindo. E assim, me viram muito bem. Eu me sinto muito confortável nesse ambiente, por conta dessa experiência que eu tive lá atrás. Então, eu sou muito grata ao cinema independente. Sim. Por conta disso. Uma escola, né? O cinema independente. Você é onde você aprende a errar, a corrigir, a lidar com situações que você já chega mais preparado no mercado de trabalho em produções, né? É uma experiência muito boa mesmo que eu tive com o cinema independente e ainda tenho, né? Se as pessoas me chamam, olha, Silene, vamos, porque a gente ama o que faz, né? Então vamos sim. E tem uma coisa que eu acho que tem muita gente que vê os créditos no filme, né, e fica, por que tanta gente, né? Nossa. Mas a produção num filme é uma situação tão intensa, né, ali, e quanto mais gente você tem, menos estresse você tem individualmente e melhora a qualidade final, porque chega num ponto, né, eu brinco que assim, a coisa é tão intensa que às vezes 3 dias de filmagem parece que você conhece aquela pessoa há anos, né? Sim. Porque é muito E eu acho que é forte. importante pautar até para os alunos, pessoas que estão querendo entrar no cinema, a responsabilidade que um produtor tem, tá? Chega até ter responsabilidade criminal se acontece alguma coisa com alguém num set de filmagem. Nossa, é verdade. Porque você vê, por exemplo, esses grandes filmes hollywoodianos, tem cenas de ação, tem cenas com dublê, são cenas perigosíssimas. Então você responde processo, eu como diretora de produção, o assistente de direção, o produtor executivo e os próprios donos da produtora, eles respondem criminalmente se acontece alguma coisa com alguém. Então, a produção não é bagunça, sabe? Exato, é. Não é qualquer um que pode fazer produção, porque no Brasil tem muito disso. A pessoa nem entra, às vezes, no cinema independente, a pessoa não tem um curso nenhum, não tem capacidade técnica nenhuma, vai lá fazer produção audiovisual. Ele esquece que um refletor pode cair na cabeça, ele esquece que um acidente de carro pode acontecer no caminho, que nem aconteceu já tem alguns meses, uma grande série brasileira, que já está no ar, inclusive, de uma grande produtora, a van foi sequestrada. Entendeu? Chegando onde ia gravar, a van foi sequestrada. Então, assim, o que as pessoas têm que entender é que não é qualquer um que pode fazer produção, gente. Você precisa de ter conhecimento técnico, você precisa saber as suas responsabilidades. Cinema independente é bem arriscado, né? Eu costumo falar, eu estou me arriscando, porque você não tem, às vezes, nem seguro de equipe. Né? Então, em grandes produções, em pequenas e médias produções, você tem que fazer um seguro da sua equipe, porque se acontece alguma coisa com aquela pessoa tem uma família, aquela pessoa tem que viver dali para frente. É um trabalho, né? Como qualquer outro. Trabalho, não é diversão. E você precisa conhecer essas questões burocráticas, jurídicas, muito, né? Muito. Eu não posso colocar uma criança do nada num filme. Não, de jeito nenhum. Não adianta o pai me autorizar para fazer, o pai autorizar o filho a gravar aquele filme. Não, o juiz precisa autorizar. Eu preciso de um advogado para autorizar aquela criança a estar no set. Aquela criança só pode ficar 6 horas no set, dependendo da idade. Eu estou falando aqui de uma maneira geral. Tem um responsável, né? Um responsável, além dos pais, a visita jurídica durante o set para ver se aquela criança está indo tudo bem. Então, assim, já começa a galera tem que começar a pensar que muita gente vereda para produção porque não quer fazer a parte técnica, não quer ficar presa no estúdio editando, não quer segurar a câmera, vai lá e vai para produção.
Nós, do Brasil, agora que a gente, de uns tempos para cá, eu falo de 2000 para cá, que estamos tendo mais profissionalização, Consciência, sim. né, de produtores. Porque teve muito pseudoprodutor, ainda tem pseudoprodutor? Muito. Tem. Mas eu acho que é importante frisar isso, Ale, que produção não é diversão, produção é trabalho, como se você estivesse trabalhando no meio corporativo, Sim. tá? Tem só a parte legal? Tem, mas tem muito Como trabalho. trabalho tem a parte legal, né? Você tá naquele trabalho Sim. que você gosta de É que quando fazer. você fala de entretenimento, quando É. você fala de entretenimento, de filme, cinema, nossa, que legal, você trabalha com cinema. Ninguém imagina o quão burocrático é, quanta responsabilidade tem, porque você está lidando com pessoas que vão receber para trabalhar. Então, você está lidando com logística, se você está lidando com muita coisa de responsabilidade. Você acha que você falou do meio corporativo, se for para comparar, seria o diretor de RH? Não, eu não acho que não tem. Eu acho que seria um gerente de equipe, um gerente de produção, um diretor de empresa. Porque, assim, aqui no Brasil, a gente ainda não é tão respeitado quanto lá fora. Lá, a palavra do produtor é a palavra do produtor. O produtor pode chegar para o diretor de cena e falar: não, não vamos fazer. Vai ter uma reunião para ver se pode fazer essa mudança. Entende? Aqui no Brasil não, já tive diretores que joga a luz toda para lá, monta tudo. Ah, não, gente, vamos para outro lado. Não. Lá fora é tudo muito mais engessado. Então, ó, você quer alterar? A gente vai fazer uma reunião de produção para ver se você pode alterar isso. Entende? Então, lá fora é muito mais respeitado do que aqui. Grandes produções lá também, né? Não é à toa que Hollywood tá lá, né? Não é à toa, que é uma indústria. Né? Gente, É uma indústria porque gera emprego, ciclo econômico enorme. Os Estados Unidos não tá lá, tipo, vou fazer entretenimento. Não, ele tá lá porque dá dinheiro. Porque filme dá dinheiro, porque filme coloca sua cultura em outros países, né? Quem não quer ter um tênis de marca, né? Porque aquela marca estava sempre ali na sessão da tarde. Sim. Então, assim, a geração de emprego que o audiovisual tem é enorme. Infelizmente, no Brasil, a gente está sempre, né, com algum problema para o audiovisual desenvolver. Que é difícil. Ainda não se entendeu isso, né? Quando a gente Quanto que começa, circula de dinheiro, né? É que é muito monopolizado, na minha opinião, né? Ainda continua muito monopolizado e esse monopólio que se dá diminui o poder das outras. É que é muito caro fazer cinema no Brasil, né? Os impostos sobre câmera, você paga mais da metade aqui. Toda a parte de equipamento, estrutura é tudo importado. É tudo importada. Então, assim, não tem um incentivo, sabe? De impor. Até teve, né? Algum tempo atrás, mas ainda é muito caro fazer cinema no Brasil. A alimentação é muito caro, a logística é muito cara, tudo é muito caro, né? Para a verba que a gente tem, a gente não tem 10 milhões, a gente não, eles têm 30 milhões, 40 milhões de dólares. E a gente tem que se virar com R$1 milhão, que todo mundo fala, nossa, R$1 milhão é muito. Não é muito. Quando você tem mais de 200 pessoas, que você monta a planilha. E no teatro, Diva, como que é? Meu Deus, eu tô aqui, ó, sonhando, que eu falei, meu pai do céu. Então, essa peça que eu escrevi e eu mesma produzi, do meu jeito, é bem isso que você tá falando, né? Eu era a estrutura total da peça. Então, ficava todo mundo assim, em cima de minhas atrizes, que, tadinhas, nunca tinha feito teatro na vida. Então, como é que confia numa pessoa que nunca viu, né? Então, assim, eu falava para elas assim, calma, gente, ó, tá tudo aqui, ó. Ó, tá aqui, 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 calma. Na hora certa eu coloco em ordem. Calma. Então era muito difícil, porque eu tinha que acalmar elas, porque elas estavam apavoradas. Era tudo novo para ela, né? Novo. Então, a produção de um cinema não tem nada a ver com o teatro. Eu acho que, para mim, foi muito mais fácil, óbvio, né? Porque eu não tinha que dirigir na câmera. Não, diante do que vocês estão falando aí, não chega nem aos pés. Eu também faço produção de teatro. Mas eu não, assim, eu falo em termos... É que eu acho que em termos de responsabilidade também é muito maior. Por exemplo, um teatro musical exige uma estrutura enorme, né? Então, luzes, tem som, tem cada E outra coisa que o teatro é ao vivo, né?
Você no cinema você grava ali, você tem lá aquelas diárias, né? E vamos dizer que são você tem 2 semanas ali de diárias. Acabou aquilo, vai pro montador e tá todo mundo dispensado. Sim. Cortou, faz de novo. Não, é tudo ao Dispensar. vivo. Você tem que ali em cima você tem se você não tiver um bom ator, ele vai ter que, né, improvisar. Eu acho que a alma do audiovisual, da TV, vem do teatro. Né? Sim, eu sem acho dúvida. que o teatro que prepara realmente as pessoas, né? Porque É esquecido, As né? oficinas, as né, oficinas. Eu sei que tem atores maravilhosos que não fizeram teatro, que não são de teatro e são da TV e do cinema, mas eu acho que o teatro é o mais difícil de se fazer. É a base, né? É a base. A base. É. É a base. A Mari ontem falou uma frase, né? A Mari no episódio de direção falou uma frase que eu achei muito legal, que ela falou que assim, o diretor, como é que era? Calma aí que eu vou lembrar. O teatro é do ator, o cinema é do diretor e a TV é do montador. É isso mesmo, ótimo. Eu não lembro de quem que era a frase, mas eu vou escrever aqui. Mas eu achei muito bom aquilo, isso né? mesmo. É bem isso mesmo. E aí tem essa questão do ao vivo, né? Que eu imagino que assim, ó, o tempo de pré-produção e produção do cinema vira pré-produção do teatro, Sim, né? E o que seria a pós-produção do cinema é a apresentação do teatro já, né? verdade. Exato. E aí cada dia Essa analogia é muito boa, né? Que nem a Diva, ela escreveu, ela produziu, ela escolheu os atores, ela foi atrás de tudo para fazer acontecer. Então ela foi de uma produtora, ela é Garota produtora. bombril. E assim, e sem nunca ter. Eu nunca tinha. Eu já tinha dirigido peças mais minha, Uhum. mas assim, dirigir uma peça para apresentar num local mais fechado, para teatro nunca. Então, lá no Conchita de Moraes, que foi minha primeira experiência com teatro grande, eu nem sei te falar os sintomas que eu tinha, né? Porque era apavoramento, ansiedade, Ai, que coisa. desespero, loucura. E assim, e eu tive muito anjos, né? Porque eu tive anjos, porque eu não tinha dinheiro. Então, todo mundo me ajudando, tudo, mas assim, eles me respeitavam muito. A gente vai por aqui, mas qual que é o que que você quer? Eu quero assim, né? Então, Sim, a palavra final era sua, né, sim, Diva? então eu me permiti também deixar essas pessoas entrarem dentro de mim, porque quando você é um trabalho teu, é uma linguagem que você escreveu, as pessoas entram dentro de você. É como se eu tivesse um monte de gente dentro do meu corpo invadindo e mexendo em tudo, né? Então, e eu aberta, deixando eles fazerem o que queriam, né? Então eu permiti que as atrizes agissem como elas achavam como que elas sentiam aquele texto. Então eu não ficava enchendo a paciência, né? Sim, Não tem que ser do meu jeito, não. Eu chamo até que foi um coletivo. sim. Então, porque todo mundo teve a liberdade de falar como queria, como via aquela cena. Então, isso me ajudou bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu abri espaço para todo mundo mandar. Sim. E aí foi feio. Você deu liberdade, Então, né? eu criei atriz, eu criei líderes. Aí elas começaram a me dirigir, né? Eu falei, o índio. criou monstros. Criei monstros. Hoje elas estão uns monstrinhos, viu? Eu falei, Nossa, e você você fazia teatro, que isso? Agora elas mandam em mim uma. você falando, eu tô imaginando, né? Que loucura isso. Você cria um roteiro baseado na sua vida e daí você vai vendo a sua vida sendo reconstruída. Por outras pessoas. Deve ser muito louco. E os questionamentos, né? Porque eu falo. São quadros, né? A peça ela é constituída. A gente que trabalhou com teatro sabe que para você fazer uma peça com 15 pessoas, você ou é louca, né? Ou você sabe que vai dar errado, né? Porque se faltar um. Aí o que eu fiz? Eu trabalhei de duplas. Então eu tenho blocos de mulheres. Aí, encheu meu saco, eu tiro aquele bloco, põe outro. Na verdade, ela tá jogando xadrez com essas pessoas. Exatamente. Então não tem ordem cronológica. Então, tanto faz eu colocar essa dupla no começo ou essa dupla no final, tanto faz. Então, eu criei coisas para facilitar a minha vida. Sim. Quando aquela dupla vai faltar, eu já tenho outra dupla para Porque ensaiar. você já está sobrecarregada Já com um tô monte, sobrecarregada. né? Então tem que ter uma certa dinâmica para lidar, né? Plano B, C, Plano- D, já. Nossa, 400 planos. E então essa experiência foi muito bacana porque elas trazem para mim, me ensinaram muito.
E eu ensinei muito, mas o mais importante dessa peça nem é o espetáculo em si, que é o resultado final, é o processo de autocura. Porque não eram atrizes, né? Eram Não, mulheres que nunca tinham estavam feito. na mesma situação que eu, Isso. depressão. Eu tenho uma que ela tem 70 anos, eu preciso falar da Dirce, gente, ela é fantástica. Ela tem 70 anos, ela tem Parkinson. E era muito engraçado porque eu colocava ela para ensaiar, aí ela falava assim, ai, mas eu tremia. Quando chegava lá em cima, parava. Eu olhei pra cara da minha amiga e falei assim, essa mulher tá zoando com a minha cara. Ela falou assim, eu falei, olha lá, quando sobe lá não tem nada. Peraí. Aí ela vinha, ai, porque eu não consigo. Ah, você consegue. Não, mas é porque eu tenho Parkinson, então tá lá fora, aqui dentro não tem. Vai subir. Aí ela não conseguia decorar o texto e eu, para incentivar ela a fazer aquilo ficar gostoso, eu falo, não, você vai ter que respeitar meu texto. Eu que escrevi, eu não vou permitir que você mude ele. Mas eu já tinha preparado as outras 13, que eu falei, a hora que ela subir no palco, ela já é atriz, ela vai fazer o que ela quiser. E vocês têm que estar preparados, porque ela vai destruir vocês. Sim. Se vocês não estiverem estruturadas. Preparadas, Então a gente brigava. E ela falava assim: eu vou embora. Eu falei: pode ir, mas quando você subir lá, você vai ter que fazer o que eu mandar. E ela queria morrer, porque ela também é geminiana, Sim, sim. também produtora, também uma mulher, nossa, de 1000 qualidades, é uma força para mim. E eu falei: meu, como que eu lido com essa mulher, gente? E no dia da peça, quando ela entrou, mas eu não sei o texto, faça o que você quiser. É isso. Só entra. Teatro é isso. E ela chegou, olha, me arrepia, gente. E ela chegou e arrasou, levou o público ao delírio. Que E as outras estavam todas preparadas para o que ela fizesse, elas estavam firmes. Que o teatro segurando. lida muito com a Noção, né? com a emoção e com me fugiu a palavra. Jogo de cintura, improviso. Jogo de cintura, improviso, né? A palavra eu acho que a palavra do teatro é improviso. Improviso. Criatividade. A minha vida é um improviso, gente. Eu não consigo planejar um almoço. Por exemplo, hoje eu não almoço. Pessoas do teatro, eu são amo, né? artistas. Quando as pessoas marcam alguma coisa comigo, eu já fico ansiosa. Eu falei, gente, eu não sou mulher da marcação. Não marca nada. Não, amiga, hoje ela foi lá no rádio, né? Aí, ó. E, Diva, eu avisei ontem, eu estava em Sorocaba. Ah, foi hoje e eu me atrasei por questões de transporte. E a Diva me cobriu meia hora no programa. Improviso. Improviso. E a GG, gente. Cheguei, eu vi aquela voz, né, lá na... Falei, gente, não é que a Se danadinha tá mandando bem? Se E o seu Ademar lá, que é o nosso diretor da rádio, amou. Falou, olha, ela fez muito bem, falou sobre os aniversários. Foi isso que você falou? Uma letra. Olha, e pronto. Então é isso, né? É essa alma de artista que traz a gente aqui, né? Eu acho que não tem coisa mais gostosa. Eu trabalhei 30 anos como professora, sou professora de inglês fluente, né? Que eu morei nos Estados Unidos durante alguns anos. Meu marido é de lá. E eu sempre dei aula, gosto, mas você fui trabalhando com várias faixas etárias, trabalhei com a educação infantil um tempo, onde eu desenvolvi um método bacanão aí, mas adivinha o que tinha no método? Teatro. Então, eu desenvolvi esse método com eles, e no final do ano, nós apresentávamos uma peça de teatro às crianças, em inglês. Acho muito legal que as crianças sempre têm, de alguma forma, experiência em teatro, né? Como isso é importante, Todos né? nós. E eu espero que as crianças essa geração comece a ter experiência audiovisual. Porque todo mundo já tem celular, todo mundo, Não, né? mas o audiovisual é o TikTok, né? Eles estão fazendo um filme melhor que nós. Com o celular, tá? Entendeu? Essa era TikTok. Inclusive, na faculdade, na pandemia, eu fiz um curso, né? Pela FMU, de produção audiovisual. Dá para dar uma reforçada, né? Sim. Falei, gente, já que eu gosto tanto... Porque a gente sempre tem que ficar se atualizando, né? Exatamente. Porque Adivinha o que a professora passava para gente de lição de casa? Assista o TikTok. Entendeu? Então, nossa lição de casa era essa, assistir o TikTok. E analisar todos os TikToks. E a molecada está mandando muito bem, sim. né? As crianças já nascem prontas. Agora nós estamos aí, tá o Edilson, o de aulas, estamos todos aí fazendo Cine Represa, que nós estamos levando, porque esse ano, agora é dia 27, aniversário de 100 anos da Represa Billings. E eu estou aí ajudando eles, né, na verdade, bastante, que como eu moro um pouco longe agora, então eu venho algumas vezes ajudar. Sexta-feira vai ter aí no Elis Regina, inclusive vai ter o encerramento. Estão convidados aqui a ir lá. Será um prazer. Encerramento do Cine Represa.
onde nós selecionamos 12 filmes, todos em beira de água, muito bonito, assim, de molecada mesmo. legal, Bem bonito legal. mesmo. E nós estamos indo nas escolas levar o cinema Eu acho muito importante, relacionado com a né? represa. Essa sabe? questão de escola, para mim, foi um divisor de águas. Porque, Keila, por que do nada você resolveu fazer cinema? Na minha cidade tinha um cinema que mal abria durante o ano, tá? A minha nem tinha. Aí a escola, eu tinha aquele professor de história muito louco, aquele professor, né, Esperta que você. foi levar a gente de quinta série a assistir Ilha das Flores, que é do Jorge Furtado, é um curta-metragem que tem disponível no YouTube, gente, Ilha das Flores, e assistir uns filmes, eu não lembro se era curto ou se era longa, eu acho que era longa, sobre a Segunda Guerra Mundial, mas era um documentário, então a gente via corpos indo pra vala, e aquilo não me assustou, né? não me assustou, porque assim, já estudava história, já tinha fotos nos livros, tal, né? Mas eu falei, gente, esse filme é diferente. Porque a nossa referência era o quê? Sessão da Tarde, Lagoa Azul, filme brasileiro. Né? Hollywood, Filme né? e assim, e o cinema nacional era os Trapalhões. Mazzaropi. Não, Mazzaropi é década de 70, né? Não, Por aí. na minha- Agora, eu não. Eu Você era era, novinha. era Trapalhões, Super Xuxa contra Baixo Astral, essas coisas da Globo Filmes, como sempre, né? E só. Quando eu vi esses documentários e Ilha das Flores, eu falei, gente, que louco isso. é filme. Eu falei, gente, eu nunca tinha visto isso quero, na quero. vida, né? E logo em seguida ele propôs participar do festival do Minuto Kids, que você tinha que fazer um vídeo de 1 minuto. Legal. Aí usava VHS, né? Porque a gente não tinha celular ainda, não existia esse celular com câmera. E vai eu atrás de VHS, porque eu não tinha, era caro, né? Minha Muito família nunca teve fortuna, dinheiro, essas não. coisas. Então, fui pegar a câmera emprestada, eu mesma criei, eu mesmo. E foi gravado em VHS. E a fita sumiu. Ai, Jesus. A fita sumiu. A fita sumiu e a escola Você não colocou a fita na nuvem? então, não tinha, Normalmente fumaça. não tinha drive naquela época, né? Os jovens devem estar se perguntando o que Sofreu, né? Gente, como a gente. Porque assim, como ela está dizendo, ela tão cedo, né? Ela despertou, né? Eu também passei pela mesma experiência. Na escola a gente tinha a professora que a educação física que dava dança pra gente. E eu lembro que eu fiz magistério, né? Então eu lembro, eu não sei, porque eu atraí um professor, que eu não me lembro qual, que olhou para mim e falou assim: olha, nós vamos fazer. Era apresentação da escola, as escolas do município de Mogi das Cruzes. Falou, nós vamos fazer. E eu não sei, ele se atraiu. Ele falou, vamos fazer um videoclipe, né? Na época eu não chamava videoclipe, chamava outra coisa. E de 1 minuto e tal. E eu lembro até hoje que ele veio para mim. Eu acho que é porque eu falava muito, talvez, né? Então acho que chamava atenção. Falou, essa aí é do business. Então, vamos aí. Me chamou. E eu perdida, né? Eu não queria fazer feio pro professor. Aí chamei minha galerinha, uma galerinha também bem conversadeira. A gente fez uma coisa tão bonita com aquela música do começou a Chico produção. Buarque. Como que era o nome daquela música? Era do Dia do Trabalho. A gente tinha que falar uma coisa do Dia do Do dia Trabalho. do trabalho. Era aquela música do Chico Buarque. E aí, menina, foi a coisa mais linda. Não esquenta, Só me te arrepio, bancos. olha. Não, acho que era Não. aquela da cruzou na contramão como se fosse a última. Olha, me arrepia até É. hoje essa, porque foi a primeira produção que eu fiz que, nossa, me emocionei. E E assim, eu no meio do público, eu produzi, quer dizer, eu não fiz pouco da produção, eu só escalei o pessoal, chamei, e eles tomaram conta da minha produção. a formação na escola é fundamental para teatro, cinema, porque eu acho que a gente tem que formar o olhar. O que eu acho que está acontecendo agora é a criança, o adolescente, o pré-adolescente ter a câmera na mão e não saber gerar um bom conteúdo. Porque eu acho que, antes de tudo, a gente tem que formar o olhar. Comigo teve essa formação de olhar. Comigo teve eu poder ir na locadora, alocar os filmes, ter referências. Nós não tínhamos nem locadora, né, Liva? Tenho 59 anos, não Locadora tinha veio depois. locadora. Aí Quando meu filho nós nasceu. tínhamos, o que nós tínhamos na mão? Eu lembro que eu ia para Guararema, que é perto de Mogi das Cruzes, fazer gincana. Que era uma coisa que eu amava fazer, porque eu adorava resolver problemas. Então eles davam aquela listinha do que os grupos Sim. tinham que fazer, e eu era a primeira. Era gincana. Conseguia É. quase tudo. Eu chegava, Ainda hoje é uma gincana a produção, viu? Quando... Doutora, né, gente? Com atenção numa produção, eu me vejo aquela menina Sim. fazendo gincana na sim, cidade de Guararema, Sim, entendeu? sim. Correndo atrás do livro mais velho, da mulher que tinha mais filhos. A produção Gostosa, Foi- sabe? Quando a produção
com a gente, né? É aquele momento que Exato. quando... E era muito gostoso isso. Então, aí eu cresci, né? Lógico. Enfim, aí a vida foi rolando, rolando. A gente era muito humilde. Então, eu não podia me dar o luxo que eu tenho hoje de poder fazer uma produção, de poder sair de casa. Me casei aos 23 anos, né? E tive que criar meus filhos, tal. Um dia, aí fui dando aula, dei aula nos Estados Unidos, isso tudo. Eu vim para o Brasil, continuei dando, mudei para praia, me chamaram para dar aula. Falei, não, chega, não quero mais trabalhar dando aula. Agora eu quero fazer o que eu gosto. Eu já estava desde 2010 já produzindo. E aí que eu falei, não, gente, eu vou levar a sério mesmo agora, sabe? Não agora, É né? aquele momento que a gente sabe, dá pra virar. Foi o que eu pensei, porque eu gostava muito de bastidores também. Eu gostava muito de publicidade. Eu Isso, gravava é em VHS filmes de cigarro, que eu achava fantásticos, filmes de propaganda de cigarro. Porque sempre foram os mais. Publicidade, aliás, gente, é o que vai formar você para fazer cinema, tá? Melhor caminho para você chegar no Sim. cinema é trabalhando com publicidade, onde tem mais verba, mais tecnologia. Sim. Então, esses comerciais de cigarro eram muito bem produzidos. Oh. E era uma trilha bacana, era tudo muito perfeito, né? Era gravado E em tinha- filme 35 E milímetros. tinha din-din, né? Então tinha um cuidado. 35 milímetros é caro. Então não dá pra sair gravando na Esmon que nem a gente sai hoje em dia. Vai lá e apaga e começa tudo de novo. Não. Então eram muito bem produzidos. Aí eu assisti aquele Zoom da TV Cultura, aquele programa Zoom da TV Cultura, que mostrava os bastidores. Eu falei, nossa, Adorava. que legal isso, né? Só que tava um sonho longe pra mim, porque eu morava no litoral norte de São Paulo, São Sebastião, não tinha nem Pertinho de mim. cinema, não tinha nem cinema, né? Então tinha um cinema na cidade que abria de vez em quando. E quando eu vim para São Paulo, foi um divisor de águas para me despertar o sonho de trabalhar com cinema. A Prefeitura de Santo André disponibilizava cursos de cinema documentário, cinema literatura, e esses professores, eles traziam referências de filmes pra gente, porque eles Sempre o Cláudio Feldman, né, que é Sim, é um ator, uma pessoa, um homem fantástico, que dava aula, né, na época do governo do prefeito Celso Daniel. Ele trazia muitas referências para nós, né? Foi ali que me despertou a vontade de fazer cinema. Só que faculdade de cinema naquela época era a USP, FAAP, Era só. Era. FAAP era só para elite, né? E USP também, vamos dizer assim, porque não é fácil entrar na USP. Para você ter uma ideia, medicina e audiovisual na USP são os mais disputados no vestibular. Mesmo? É, Que legal. pra você ter uma noção. Aí eu falei, um sonho distante, né? Mas vamos lá, fui fazer os nada cursos que eu impossível. gostava. Fui trabalhar de telemarketing, né? Tinha 17 anos, 16, 17 anos, com 18 eu fui trabalhar com telemarketing. E aí eu fui me aproximando do audiovisual, vi uns cursos do Senac, que eu falei assim, eu vou fazer esses cursos livres, né? Fui fazer curso livre no Senac de audiovisual. E não vou mentir para vocês, não dá para entrar no cinema sem uma indicação. Pelo menos naquela época era só quem indica, realmente. Até hoje. Hoje em dia eu vejo grupos no WhatsApp, eu vejo vagas no LinkedIn, eu ainda tenho É muito concorrido, né? E tem muito mais produtoras do que na minha época, Sim, né? Eram sim. poucas produtoras. Hoje tem um monte de produtora. Então você consegue arrumar trabalho mais fácil, entre aspas, né? Um freelance, Aí alguém me indicou, comecei a trabalhar com TV, e aí eu fui estudar cinema, e comecei a fazer publicidade, bastante publicidade, aí eu fui fazer filme, fui fazer série, e assim foi o caminho do audiovisual. Mas eu acho que é importante a gente formar o olhar, sabe? O olhar, ir ao cinema, ver o filme, porque tem muita diferença você assistir um filme em casa e assistir um filme no cinema mesmo, Sim, né? Que a imersão é muito maior. E a qualidade de áudio é outra. Que nem eu ainda estou aqui, gente, eu acho muito importante ver no cinema, sabe? Você vê na TV da tua casa, você não vai imergir tanto naquela situação que a Eunice Paiva viveu do que no cinema, né? Então, eu acho que precisa formar o olhar dessa criançada, você precisa mostrar referências, porque fica muito em rede social também, olhando o conteúdo, né? Não vai te ajudar, né? Não vai formar. Imagina, de jeito e maneira. Assim como tem as escolas, como a gente precisa fomentar produtores, né? A gente precisa fomentar espectadores. Sim. E aí ensinar, Exato. criar esse olhar, porque um não vive sem o outro, né? Não. Tem. E no Brasil tem muito grande a produção estrangeira.
pouco do nosso olhar, pouco da nossa cultura, e que aos poucos vão se formando, né? E veio Cidade de Deus. Nos anos 90 eu assisti só filme dos Trapalhões, mas teve o Quatrilho. Só que eu não assisti o Quatrilho. Eu não tive a oportunidade de ver o Quatrilho no cinema. Eu fui ver no VHS, sei lá, 2 anos depois que aparece o lançamento de O Quatrilho. Então, a gente está engateando. E o que me entristece, que a gente teve uma fase do cinema nacional que estava indo bem, que foi Carandiru, Cidade de Deus, Tropa de Elite, de repente para. Por causa de um processo político, por causa de uma ideologia política, o cinema nacional para. E agora começa tudo de novo. E é duro que não volta de onde parou, né? Pô, quando começar de novo. Começar de novo. Eu estava em 2005 estudando. A gente já está em 2025. Era uma profissão do futuro. Era para ser uma profissão do futuro. O futuro é hoje. Mas parece, a impressão que dá é que assim, é cortado, né? Isso da gente mesmo, né? É que o cinema é político, mas ele é entretenimento também. No geral, né? Vamos falar aí de uma coisa lá longe, vai, que todo mundo aqui deve saber bem. Vamos falar do nosso Vera Cruz, né? Vera Cruz, estúdios Nosso Vera Cruz, gente, era uma coisa assim para estar. A família da minha mãe trabalhava no Vera Cruz. Nós fizemos o filme em 2009, né? De aulas, né? Foi o diretor. A gente fez esse filme lá dentro do Vera Cruz. Foi uma nostalgia. É uma dó, porque a coisa é linda. Você faz qualquer coisa. Brasil, acho que pouca gente sabe, mas teve a época ouro do cinema. Sim. Que era uma indústria, vamos dizer assim. A gente retratou justamente isso. E foi, né? Foi de lá que surgiu. Quando os estúdios foram sendo vendidos, as salas foram sendo vendidas. Por isso que o cinema naquela época foi. Prefeitura, eu acho, né? Mas o que eu digo é assim: enquanto havia interesse internacional, estrangeiro, para o Vera Cruz, primeiro filme de Vera Cruz foi feito com recursos estrangeiros. A coisa quando falou parou tudo. Porque a inveja, né? Porque o Cangaceiro rendeu não sei quantos milhões de dólares. Pagador de promessas, ganhou. Quando a coisa começou a esquentar no Brasil, foi tirado da gente isso. Porque queriam. A gente poderia ser melhor ou se igualar a Hollywood. Então isso não é interessante. Hollywood quis implantar a cultura americana. Cataram todos os equipamentos, cortaram toda a verba do Vera Cruz, acabou o Vera Cruz. Que foi um montante de coisas para acabar, né? O cinema nacional na época ouro do cinema. Investe no cinema brasileiro desde sempre. Então, como é que vai sobreviver? Se você chega hoje, talvez lá nos Estados Unidos, não sei, né? Não moro lá ainda. E na época que eu morei lá, não era uma época onde eu estava engajada no cinema. Então, eu não posso dizer muita coisa dessa era aí que eu estava lá 30 anos atrás ou mais. Mas eu digo assim, se Hollywood vira e diz assim, olha, nós não temos mais como sobreviver. Você acha que o governo americano investiria em Hollywood? Então, aí que tá. É uma pergunta que deixo no ar. Eu sem sombra de dúvida, digo que sim. Sim, com certeza. Investiria em Hollywood. Por quê? Porque Hollywood traz para eles turismo, traz para eles grandes filmes que geram, né? Geram impostos. O Brasil, o Vera Cruz está aí montadinho até hoje. Paulinha, o prefeito tentou construir um polo cinematográfico. Você lembra? E era lindo o projeto. Era lindo. Não, e tinha uma estrutura que eles montaram de pós-produção, porque pós-produção é cara, né, gente? Não é barato os computadores de pós, os softwares e tal. E eles tinham... Qual que é a intenção do prefeito? Lá eles vivem através de petrolíferas, né? De royalties, né? Que uma hora ia acabar. Então, o que ele inventou? Vamos fazer um polo cinematográfico. E se não me engano, era 60%, alguma coisa assim, tinha que ser de pessoas da cidade participando dos filmes. Então, além dele fazer um investimento de grana para as produções brasileiras irem gravar lá, era para gerar trabalho também. Sim,
E aí sempre cai na questão política dessa competição política. Aí entra o próximo prefeito, vai lá e quebra. Acaba com o projeto. Então, eu sinto uma frustração enorme com essa coisa do cinema nacional, de vai, não vai, não vai, e Então, poucos, né? eu acho de uma ignorância muito grande, porque veja como é Hollywood. Por que nós não podemos ter uma coisa parecida? Por que nós temos que monopolizar em um só? Por que a gente não pode ter turismo, a gente não pode ter geração de empregos? E mais ainda, tu pode falar, andando como a gente está andando com o Cine Represa hoje, a gente vê o interesse das crianças no cinema, gente. Nós estamos perdendo nossas crianças para o celular. Nós, olha, algumas escolas eles erguem, como que eu faço para entrar nessa lei de fomento? Gente, eu estou falando de crianças de 8º ano, 9º ano. Olha aí o interesse da criança. Como que eu faço para entrar nessa lei de fomento? Como que eu faço? E uma coisa que as pessoas têm que entender dentro das escolas. Não, e tem projetos de filmes educacionais, tem bastante projeto interessante, mas é importante frisar também para a audiência que as leis de incentivo não é que eu vou lá, pego o dinheiro e coloco na minha conta e ganho meu dinheiro e faz. Não, gente, tem uma prestação de serviço de contas. Essas leis de incentivo existem em vários lugares do mundo. Na Argentina, que o cinema é de peso. A Argentina tem um cinema que eles consomem muito o filme deles, né? E vai para o mundo inteiro. O Segredo dos Seus Olhos ganhou o Oscar muito antes da gente. Lindo demais. Porque, né, tem a Universidade de Buenos Aires, que é uma universidade pública, que as pessoas que se formam lá são incríveis, que eu já trabalhei com gente formada na Universidade de Buenos Aires. E no Brasil, o que acontece? As pessoas têm um preconceito, mal entendem como funciona a lei de incentivo, que é um ciclo econômico. Keila, eu tenho que pagar Uber, eu tenho que pagar... eu tenho que pagar buffet para as pessoas comerem, que é o catering que a gente chama em filmagem. Eu tenho que pagar logística de caminhão. É uma série de pessoas. A gente põe no bolso, vamos falar assim muitas vezes. Na verdade, sim, cada um tem seu cachê, né? Cada um recebe pelo seu trabalho. E se eu recebo pelo meu trabalho, eu vou pagar meu aluguel, eu vou pagar o meu supermercado, eu vou pagar meu plano de saúde. Então, assim, esse dinheiro da lei de incentivo, ela volta, entende? Todo mundo emite nota. Todo mundo emite nota e é uma planilha chata de preencher. Até medo. É complexo trabalhar com lei de incentivo, não é fácil. Porque cada edital eu queria ganhar, mas aí eu não ganhei, mas depois eu falei assim, eu agradeci, porque eu falei, gente, eu não estou preparada ainda para isso. Você tem que ter tem que estar muito bem, você tem que estudar muito, você tem que estudar muito, você tem que ler linha por linha, as letras miúdas, então ganhar um projeto é difícil e executar também é difícil. Exatamente. Porque as leis com o dinheiro dos são outros, burocráticas. Né? Na real, assim, a gente é uma empresa privada, resolve patrocinar um filme, só que ela só tem direito a patrocinar 0,01%, não sei, porque eu já não trabalho com lei de incentivo há muito tempo. Mas aquela empresa, ela vai dar um micro dinheiro do imposto dela. Por isso que o cinema brasileiro, você vê 300 mil empresas patrocinando quando entra os créditos. É Sabesp, é mais tempo de logotipo do que de... É mais tempo de logotipo do que... Porque aquela empresa não vai me dar 8 milhões, entendeu? Aquela empresa não vai me dar 1 milhão. Não vai. É pouca verba que é vindo da lei de incentivo. Então, as pessoas têm que entender que eu não estou colocando dinheiro no meu bolso, né? Que eu não tô roubando a merenda das criancinhas, eu não tô tirando dinheiro da saúde, eu não tô tirando dinheiro da escola. E fora que a empresa, ela usa isso como lei de incentivo, né? Ela usa a lei de incentivo, mas ela coloca como marketing. Exato. Porque ela faz você ainda fazer propaganda dela. Você ainda tem que inserir a marca dela no filme. Que não deveria. Como a Nike insere, como a Adidas insere, quando a Apple insere. Todo filme, você vai lá, abre o notebook, tem a marca. Gente, não é sem querer. Não, nada é sem querer. É proposital.
E fica no nosso inconsciente coletivo aquela marca. Com Você certeza. senta no restaurante, você vai pedir uma Coca-Cola. Então, assim, entendeu? Você vai comprar um tênis, deixa eu ver o Nike. É o melhor, né? Então, assim, as leis de incentivo voltam a afirmar que é muito importante isso. Não estamos tirando dinheiro da saúde, não estamos tirando dinheiro da Educação, da segurança, nada. da merenda das E crianças. elas vêm, na maioria das vezes, elas vêm de um fundo, que é o fundo do audiovisual, né? Então, Sim, é retroalimentado ali, né? exato. É retroalimentado. E a geração, não, ninguém pensa nisso, né? Na geração de empregos que tem uma empresa. Como toda- movimenta a economia. Exato. É um filme independente, tá? Que eu vou Que levar. seja. Eu levo 20, 30 pessoas para almoçar ao mesmo tempo Exato, numa exato. padaria. É. Quantas vezes eu vi aquelas pessoas felizes? Eu no interior de São Paulo, qualquer cidadezinha que eu tô lá filmando, numa rua, sei lá, em qualquer lugar. Aí eu vou levar essa galera para almoçar, porque não tem catering, porque a gente tem pouca verba. Chega lá, domina o restaurante, aquela grana que entrou naquele restaurante. O proprietário sorri de orelha a orelha, porque ele não esperava que naquele dia ele fosse alimentar 30, 60 pessoas, entende? Exato. Então as pessoas não pensam. Não pensam. Uber, galera do Uber. Gente, quantos reembolsos eu tenho que fazer de Uber? Porque a gente sai 4 horas da manhã, fica 14 horas de 7. As pessoas vão e voltam de Uber, gente. Dificilmente vai de carro, de moto, porque você está muito cansado. São muitas horas de 7 para você dirigir. Não dá. Então, assim, Às vezes passa do horário do passa transporte, sempre. Tem os diretores 30 horas que a gente fala, né? Sim. Que quer gravar, que esquece da Faz- peãozada que chega às faz- 5 e vai. Deixa você lá, take 1, take 2, Exato. você fica ali, né? Aí termina o take 33, ele fala, vamos só mais um pra garantir. Só mais um para garantir. Close agora. Ninguém imagina, né? As pessoas com quem eu me relacionei, os amigos falam, nossa, aquela saiu 4 horas da manhã, chegou meia-noite. Pois é, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe como é que Você só faz filme, tá Nossa, com essa cara aquela de cansado. você tá acabada, Keila, você tá acabada. E mais uma semana Faz gravando. filme também ou você trabalha? Você faz filme ou você também Você trabalha, né? O perrengue de Filme, mas produção. qual que é o seu trabalho? É que nem professor. Se você dá aula, você trabalha ou você dá aula? Você trabalha em quê? Você é professor, trabalha em quê? E aí, assim, especificamente no ABC, como que vocês acham que é o mercado de trabalho? Como vocês acham, não? Como vocês Eu acho sabem? que tem bastante futuro no termos do ABC, porque em São Paulo a gente tem a SPCine. Para você gravar num parque, para você gravar numa rua, você tem que ter autorização da SPCine. Você tem que ter autorização do pessoal de trânsito. Filmagem não é só uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, E a gente. SPCine, vamos colocar que ajudou demais. Ajudou demais a organizar, né? Só que tem um custo. Você vai gravar no Ibirapuera, 15 pau, 20 pau. São valores assim. E o ABC tem capacidade. O ABC tá pertinho de São Paulo, gente. As locações do ABC, elas podem ser usadas para as filmagens em São Paulo. Se você tem um incentivo para gravar aqui, eu vou estar gerando emprego, eu vou estar gerando economia do ABC. Então, eu acho que ainda tem muito que evoluir. Eu acho que a prefeitura, ela tem que pensar nisso, os produtores têm que pensar nisso, trazer para os clientes, para os criadores, a possibilidade de gravar aqui no ABC, sabe? Porque ia facilitar bastante. Porque em vez de eu interditar a Paulista, porque eu não interdito uma avenida de Santo André, eu vou dar mais dinheiro, que eu vou movimentar mais a cidade para poder gravar. Né? Eu Não, acho e o que a gente tem de locação, né? tem vários. Nossa, é lindo. O Santo André tem 15 parques, gente. Uns parques assim, Fantástico. lindos. A própria represa ali, a gente vai para o Estoril, né? Tem Sim, locações sim. ali incríveis. Então dá para crescer aqui no ABC. O que precisa é divulgar, trazer para conversa os E organizar, produtores, como fez a SPCine. como fez a SPCine. E a do Organizar. Rio é Rio Commission, né? Rio Film Commission. Isso, Rio Filme. Que foi a Vários primeira. estados, Salvador, vários estados brasileiros têm essa comissão, né, de filmagem, porque não é bagunça, não é você chegar com um caminhão, com um gerador, com equipe, E descer se ali. instalar em local público e sair gravando. E que te ajuda na produção porque centraliza, né?
Então você você quer fazer uma locação no Ibirapuera, por exemplo, você não precisa procurar o A telefone de. subprefeitura, a Exatamente. prefeitura, a Secretaria de Você Educação e procura, ela Cultura. tem. A Você Film Commission tem o caminho tem das um pedras. caminho, você paga as taxas que precisam pagar para você gravar nesses lugares. Chega numa rua, já tem vagas já disponível para você Sim. estacionar caminhão, gerador. Que legal. E então, assim, tem que ser tudo organizado. né? Ó, E Santo André, ABC em geral, tem essa possibilidade. tem. né? O que acontece? Eu acho bem pulsante, né, por todos esses fatores que vocês falaram, de ter vários lugares onde você pode ter as locações disponíveis. Eu tive a felicidade de fazer um longa chamado Sete Cidades e uma Vila Inglesa. Eu fui diretora de produção. E, assim, é um filme que ele foi... ele não foi um filme de editais, não foi um filme de edital, foi um filme... o nosso diretor fez uma coletânea, de Sim. diretores e conseguiu arrecadar um fundo para a gente poder fazer. Sim. Desculpa. O Sete Estados foi assim, né? A gente conseguiu muito apoio das prefeituras, o que vocês acabaram de falar. Nós tivemos apoio das prefeituras no sentido de trânsito, locações. Nós tínhamos carta aberta para filmar em todos os lugares. Ou seja, com essa abertura, a única coisa que eu acho que está faltando aqui, que eu acredito que esteja faltando no ABC, é realmente... Eu acho que é divulgar, sabe? Não é só divulgação. Precisava de um órgão forte aqui dentro, aonde as pessoas de audiovisual pudessem se apoiar. Sim, mas Entendeu? que a Paranapiacaba tem. Por exemplo, eles não pode chegar lá e montar o tripé. Tem fiscalização, tem todo um Não, processo. não, eu não faço isso. Mas eu com acho- nenhum, eu sabe? acho- Eu não sou de chegar e montar tripé. Sim, sim. eu O sempre cine guerrilha que a gente costuma falar, né? Ai, vai ser guerrilha. O ônibus não autorizou a gente gravar dentro dele, então a gente vai pegar a câmera e gravar lá. Os diretores fizeram algumas coisas assim, mas eu sinceramente, por conta disso, porque se eu chego lá, a pessoa fala que eu não posso filmar, eu vou ficar tão extremamente dolorida e frustrada de um jeito. Não, e perde a diária, né? Diário, Perde dinheiro, deslocamento. né? É. Então, no ABC, né? Nessa experiência de Sete Cidades e uma Vila Inglesa que eu trabalhei com 6 diretores, né? Sendo de aulas Ulisses, Diomédio Piscator, né? Eu não sei falar todos os nomes deles todos agora, que não me vem na cabeça. Que isso aí já faz alguns anos. Então, o que eu sinto realmente a gente trabalhou com as secretarias de cultura, educação e tal. Essas aí foram o nosso apoio. Sim. Sabe? E aquele trabalho de entrar em Porque contato, A né? gente teve a felicidade, eu tive a felicidade de encontrar nessas prefeituras pessoas que amam a cultura. Sim. Porque tem pessoas que você chegam, como eu já cheguei uma vez que eu estava fazendo uma peça de teatro, para vender, gente, uma peça de teatro de R$20, para a gente Sim. poder levantar fundos e tal. É. Vereadores virar as costas para mim, vou perguntar para a patroa se eu posso. É impressionante. É burocrático, Ai, né? bem que eu falava no rádio, porque eu falei no rádio. Eu falei, espero que você esteja me ouvindo. Eu não podia falar nomes, né? Porque Sim. senão vem processo. Mas falei assim, eu espero que o senhor esteja feliz com o que o senhor fez. Me receber na calçada, não me oferecer água que eu pago. Eu não posso entrar no gabinete que eu pago. E o senhor nem para ouvir, para dizer o que eu tenho. E virar as costas para mim. Mas falei mesmo, abertamente. 2 vereadores. Não vou falar a cidade também. Bom, enfim. Mas esse órgão tá necessário aqui, Tá. entendeu? Sim. Aqui. Que é esse Do órgão lá que em São- divulga, né? A SPCine divulga para o mundo Exato, falta para gravar em alguma São coisa. Paulo, né? Porque chega o Sylvester Stallone no Rio. Ele não, qual é o caminho de Hollywood para gravar no Rio? Exatamente. Então, o ABC falta isso, falta uma comissão. E eu acho que não é só de Santo André, de São Bernardo, não, essa comissão ABC, Das 7 cidades. comissão do ABCD, para começar a divulgar. Olha, você entra no site da SPCine, você vê as locações disponíveis, você vê as fotos, você vê, é divulgado no Gente, mundo. e faz né? tempo que o ABC está fazendo coisas. De teatro, de cinema. Olha, nós temos E vamos aqui, pensar na logística, sabe? nós temos aqui... A Escola Livre de Cinema de Santo André. nós É temos maravilhosa. É que fantástica. tem a faculdade, eu sou católica na faculdade Sim. de artes, né, no São Caetano. O que está faltando?
interesse, falta? talvez, das próprias, próprio nós. Uhum. Entendeu? Porque tá todo mundo tão correndo atrás das suas coisas que não dá para pensar Sim. dispensar, porque no começo isso teria que E ser eu posso falar voluntário. eu posso falar por experiência própria que a prefeitura de Santo André estava totalmente aberta para isso, tá? Secretário de Educação, secretário do Esporte, o responsável Acredito. pelos Santo André parques, é porque eu bom queria nisso. gravar no Parque Celso Daniel. Ah, é lindo. E assim, o processo para gravar num parque, por exemplo, do Celso Daniel. Olha, eu tenho R$ 2.000 para gravar meia diária. Esses R$ 2.000 não vai para a prefeitura. Não é assim, eu vou lá e pago a prefeitura. Não, eu tenho que pagar em serviços. Eu tenho que. O que o parque está precisando? De teto, de gesso É. na portaria. Não. Eu vou lá e contrato um gesseiro da minha escolha Sim. para ir lá executar um serviço. A prefeitura está precisando de notebook. Vai lá, fornece um notebook. Então, assim, não é. Eles também. Eles também estão ali. A prefeitura de Santo André teve todo um cuidado, sabe? Não teve dinheiro que eu vou lá, molhei a mão de. Nada disso. Nada Eu disso. acho isso ótimo. Então, assim, aberto tá. Pelo menos a prefeitura de Santo André, aberto tá. Eles são apoiadores Agora, o que total. precisa é de alguém que execute esse projeto. Algum vereador, não sei, algum secretário, que vai lá, vamos lançar o Film Commission de Santo André, para começar a trazer gente para cá. E por que eu falo que o ABC tem um grande potencial? Porque é do lado de São Paulo. Sim. Porque eu gasto com logística. Quando o caminhão sai de São Paulo para vir para Santo André gravar, Cruzou fronteira. mudou de cidade, o meu caminhoneiro já cobra. O meu transporte já cobra um valor extra por E a isso. sensação que a gente tem é que parece que cultura só acontece em São Paulo. Exato. E assim, Né? Quando você vai procurar eles vão pra alguma coisa para Jundiaí. fazer no ABC, você fala assim, não tem. grava muito em Itu, Jundiaí, Campinas, e a gente está aqui do lado, gente. Exato. Então, assim, tem grande potencial, sim. E outra, nós temos grandes produtoras aqui em Santo André, São Bernardo, São Caetano. Tem grandes produtoras, tem produtoras. A minha produtora é de Ribeirão Pires. Sim. Nós temos produtoras aqui. O Emerson Muselli, um grande amigo meu, Que pode ser braço. Graça de pessoa, trabalhou já na Globo. O Emerson, super, tem uma produtora lindíssima, Sim. que está em Ribeirão Pires. Ou seja, nós temos pessoas. Agora, o que falta para alinhar isso, para colar isso, o que está faltando? Talvez seja, né, uma pessoa forte que chegue e fala, vou montar isso aí. E aí, acho que o pode Departamento ser de feito? Cultura tem que fazer isso. Eu acho. Mas acontece, eu vejo às vezes também que os profissionais de carreira, né, que estão ali dentro das secretarias, que não são os nomeados, eles têm vontade de fazer isso. São os que estão lá sempre. Sim. Só nem que tanto cada troca de governo muda Muda tudo. Tudo. Aí Por vem- isso que tem que ser independente. Não pode é. ser linkado com a prefeitura. Tem que ser artistas fortes daqui do ABC se unirem, talvez, e fazer tipo um sindicato, vai. Não sei como chamaria. Você que está mais. né? No sindicato não, né? Porque sindicato já é Não, outra. como chamaria? É uma isso? comissão. Uma Mas que aí todos comissão. pagariam uma taxa. Na verdade, tem que arte. partir da prefeitura. Porque se a ativa, gente vai então. usar coisas públicas, é a prefeitura, porque assim, envolve também departamento de trânsito. Não, Eu, mas isso é uma outra coisa. Eu estou dizendo assim, uma comissão que se juntaria e todos que Os artistas ir lá cobrar, uma- né? Não é isso. Não é cobrança. Esse apoio que eu estou dizendo é assim, vamos supor, tem essa comissão de pessoas, eu, você, nós quatro aqui, Tá. nós quatro, vamos montar um grupo de apoio ao artista. Uhum. Só que a gente não sobrevive de Não temos. estudar, né? Eu vou aqui porque tem artista com várias demandas, eu vou ter que passar pelo menos 8 horas dentro do escritório para atender as demandas dos artistas. Sim. Então, isso gera um custo. Então. Menos o meu salário. Mas pela Sério? experiência com outras cidades, tem que partir da prefeitura. Não adianta nós, artistas, trabalhadores do Não, mas, audiovisual. olha, eu não posso fazer isso, não. Não, você pode, mas não agita, não muda. Porque isso tem que partir da prefeitura de cada cidade. Tem a questão Tem burocrática, a questão né? burocrática, tem leis que envolvem, né? Não, então, porque assim, os filmes que eu fiz no ABC, por isso que eu tô falando, assim, eu não sei como funciona em São Paulo, certo? Sim. Mas os filmes que eu fiz no ABC, essa parte que você está falando da organização de uma locação, por exemplo. Eu preciso parar a Avenida Dom Pedro I, no tal horário, para poder fazer uma. Sim. Tá.
Isso vem, a prefeitura dá esse respaldo para mim. Uhum. Olha, os treinos que você quer, então vai, porque a gente tem essa credibilidade, Sim, certo? sim. Então, sabe que somos trabalhadores sérios dentro do audiovisual. E esse respaldo. Eu não posso ter esse respaldo e também um grupo de artistas que pode cuidar de coisas pra Pode mim? tentar se unir, mas, por exemplo, eu como produtora, eu não teria tempo para Eu participar sei, então, ativamente. exatamente. Então, assim, a galera que trabalha, que é do audiovisual aqui do ABC, ela já enfrenta a questão de ir trabalhar em São Paulo, né? Nosso deslocamento é maior, é 1h30 antes, às vezes 2 horas para chegar numa locação. Então, é complexo isso É. de unir a categoria A categoria dentro do ABC do ABC. Paulista, né? Para que todos tivessem essa referência, É, dessa sim, representação. O que falta a nós não somos representatividade. representados. As prefeituras fazem o possível, gente. Eu não posso falar mal das prefeituras de jeito nenhum do ABC Paulista. Elas são acolhedoras. Você chega com um projeto lá, você é acolhido mesmo. Acolhido, é. O que você precisa para desenvolver esse Sim. projeto? Agora, fora disso, o que está faltando? Essa união de artistas que não está tendo. É, Entendeu? Não tem sim, aqui. Eu vi isso aí, eu senti. sim. Essa união que nós precisamos ter aqui. E aí De tem o ego artista. também, É, né? mas olha, gente, quanta abertura, né? Tem o CAV em São Bernardo, que é de audiovisual, tem a Escola Livre de Cinema de Santo André. Então, assim, o que falta Exatamente. é a prefeitura. Aí sai a criança lá do É uma CAV, comissão de audiovisual, é uma comissão, né? sai o estudante do CAV, ele faz o quê? Sim, Vai para onde? Pra onde ele vai? Ele pode vir, por exemplo, aqui nessa comissão e falar assim: olha, eu acabei de me formar no CAB, onde eu posso achar um estágio? sim. São Bernardo chegou a Mas fazer, foi o né? que a prefeitura de Paulínia fez. Vamos transformar isso aqui num polo cinematográfico? Vamos transformar num polo cinematográfico. O ABC pode fazer a mesma coisa. Poderia fazer Ele sim. pode fazer. Porque nós Mas isso depende do poder público. Porque Keila, querer as coisas acontecerem, não vai mudar nada. mas Agora, se a prefeitura tem uma boa vontade de realizar, eles vão realizar e vão fazer acontecer. Talvez o que ela falou de juntar artistas e tal, é de juntar para cobrar o governo. Então, mas Sim, que, né, porque de cima para baixo a gente já viu que não vem. que não funciona. Então, talvez fazer uma pressão de baixo para Pra cima cima, para Pra que que seja realizado. vamos lá, gente. Vamos levar nossos teatros. Nós temos teatros maravilhosos aqui. A gente tem, a gente tem Secretaria de Cultura para isso, Você vai gente. ali no Conchita, Entende? né? Será que eles não estão Conchita. pensando no audiovisual brasileiro? Será que eles não estão vendo o potencial econômico para a cidade de ter o audiovisual brasileiro? Não estão. Então, assim, exato. É uma coisa que a gente tem que questionar isso, né? É o último da fila e o primeiro consumido, né? Porque quem vive sem TV, quem vive sem um teatro, É. quem vive sem Mas cinema. daí- Diva mas daí pode dizer talvez- melhor que a gente na parte do teatro, né, Diva? Você foi. Olha, eu sou fruto de teatro amadores, Sim. que não se ouve mais falar. Uhum. Então tinha teatro amador de Santo André, tinha teatro amador não sei aonde. Então eu era desses grupos. Era uma pessoa que falava, vamos montar um grupinho. E ali a gente ensaiava e era um grupo forte que me ensinou muito, Desenvolvia, né? muito, que desenrolava. E aí nós tínhamos um festival de teatro de Santo André. Tínhamos um festival de que cinema em se Santo chamava André. Amandre, Sim. né? Não pergunto o ano que eu não vou lembrar. E aí nós íamos para esse festival. Então É porque união. daí tinha teatro, grupos de teatro toda a região. E ali era a junção. Então, quem participava, eu tenho o troféu, né? De melhor atriz coadjuvante, que foi para mim um sonho realizado, Uhum. né? E tá lá em casa. Sim, sim. E aí, depois, rompeu-se isso. E não existe mais. E toda vez que eu vou na Secretaria da Cultura, que agora eu tô tendo acesso a isso, Sim. né? Entrando devagarzinho, né? Igual formiguinha, né? E aí eu perguntei, falei, gente, antes tinha, por que não O festival de cinema, gente, Então, acabou. realmente não tem. É. Tinha o Tinha festival de Nossa, cinema. é maravilhoso. Trazia Na um grande Elis Regina. cineasta. Eu conheci Olha o Kiko Goffman no teatro ali de Então, Santo André. tem que caso existir essa união. Do festival. Tinha o Festival Internacional de Cinema, a questão do olhar que eu tava falando. Sim. No teatro ali da prefeitura, eu esqueci o nome do teatro da prefeitura de São Bernardo. É o Elis Regina? Então, Elis É o Regina. Elis Regina, eram apresentados filmes da Mostra Lá. Internacional de São Fui Paulo lá. assistir. Fui. E era legal. e era de a graça. gente volta na formação do O espectador. espectador. É. Entende? Você Cadê esses projetos? Sumiram. Isso. É isso que precisa existir. É incrível, assim, você ouvir hoje pessoas jovens,
Os mais velhos eu até entendo, Uhum. mas se eu ouvir jovens falar, eu não gosto de cinema nacional, de filme nacional. Nunca nem assistiu? Dói. Nunca nem Cara. assistiu? Isso, e tem um Que? preconceito, né? Tem um Exato. preconceito terrível. Eu escutei muitas pessoas, quando foi para entrar ao cinema lá no Oscar, foi muito engraçado porque pessoas da minha família, estávamos todos juntos, falou assim, ela não vai chegar até o Oscar. Eu falei, vai. Ela vai. Ela pode não ganhar, porque daí a gente tem uma outra treta lá dentro. Mas ela vai, porque ela chegou nesse daí. Você começa a torcer de raiva. Isso, Não, não. ela vai Eu falei, chegar. o pessoal não é louco. Não, a O gente pessoal não é louco de não deixar ir lá. é o complexo vira-lata, né, Isso. dívida E aí que existe. Eu comentei com o né? pessoal, falei, primeiro que o tema é muito Atual. atual No mundo, né? no mundo. Nós estamos passando por isso e tem gente aí dando uma de fazendo isso por debaixo dos panos e a gente tá aí, ó, né, boiando. E É, a coisa está acontecendo. Ah, sim. Acontecendo. mesmo. Quando isso explodir, a gente vai viver de novo todo aquele sofrimento e a gente não tem noção do que está acontecendo, É. né? Eu Politicamente acho que os falando. jovens não têm noção, né? Não sabe tem nada, noção. não sabe nada, porque em história também não são todos os professores Sim. que falam disso Às de vezes uma até maneira fala, legal. mas tem gente que desmistifica, que Não, conta que não existiu ditadura. Não, Meu Deus, meu pai foi. Meu pai Via. apanhou na ditadura, meu pai foi, sabe, exilado. Meu pai. Então, assim, vem Então, falar meu de pai- que não existiu o meu ditadura. pai, ele é fã número 1 de Getúlio Vargas. Eu cresci achando que aquele homem era Era o Deus, né? maravilhoso. É. Por quê? Porque ele trabalhava os dois polos. Ele era ruim, mas ele era bom. A gente pega as leis trabalhistas, tudo dele. Sim. Então, ele dava pão para você e aquilo te ferrava. É, E aí, como é que você coloca isso numa sala de aula? exato. Né? É Então, é muito complexo, complicado. né? E Complexo. o cinema também, a gente tem que ver que é entretenimento também. Nem tanto que as comédias Ah, da Globo geram 4 milhões de espectadores, sei lá, 1 milhão de espectadores. E eu vou te falar que É. eu também tinha esse preconceito. E você sabe por que veio esse preconceito? Porque antigamente os filmes brasileiros eram porno chanchadas mesmo. É tudo pornografia. E por que aconteceu a pornô chanchada? A galera tem que entender também que a pornô chanchada não veio do nada, porque gosta de pornô. Era Sim. uma forma de pra enganar a censura Sim. para os filmes acontecer. Sim. Entende? A galera tem que entender que a pornô chanchada brasileira foi a última opção que tiveram para fazer filme. E filme de baixo orçamento, porque o filme 35mm era muito caro, câmera cara, tudo caro. Então, assim, a pornô chanchada ela não veio para ter bagunça. Ela veio pra gente conseguir passar Chamar pela atenção, censura. Passar pela censura, falar de problemas sociais, falar de tudo. Né? Tudo ali. E aí, E quanto mas- profissional se formou também disso, né? Quanto profissional, Mas aí grandes também atores. teve um lado muito Ribas. negativo disso, né? Nós Teve. mulheres aí, até muito pouco tempo atrás, e se não abusar até hoje, a mulher ainda é a puta, né? Você É, tá no cinema, você é sim. puta, você tá na TV, é puta. É. Então a gente carrega isso Carrega esse junto peso ainda, a tá? vida toda por É. conta desses filmes. E aí, quando você assiste Central do Brasil, que foi, acho que o primeiro filme Ai, brasileiro que eu maravilhoso. assisti, Amo. e eu falei, meu Deus, que é isso? Que coisa mais linda! E aí eu comecei a divulgar. Ou seja, eu também tinha medo. É. Então, hoje, quando eu vou assistir um filme brasileiro, esses dias eu estava assistindo um filme, demorou para mim me tocar. Porque eu falei, uai, isso aí não é filme brasileiro. É. Estava tão bem estruturado. Tão bem filmado. Eu falei, uai, Arranja dinheiro. O que eu tô maravilhosa. adorando, que as séries dos streamers estão abrindo portas para o olhar da criançada, dos Também. adolescentes, porque, por exemplo, uma série como Sintonia lindo, amei aquilo. fala com os jovens, né? Falam com os jovens, e aí, Tecnicamente, tecnicamente, fino. os E a bons atores, nossa, fantástico. Bonito. Gente, vamos falar o quê? Bonito, De Tropa de fotografia. Elite. Maravilhoso. A galera começou a ver cinema nacional, o Tropa de Elite foi pirateado, Dois Coelhos também foi pirateado, por quê? Porque tava vendendo, a galera tava assistindo. Sim. Né? Sei lá, do Anjo Renegado, como que é? O Anjo Renegado. Arcanjo Renegado. Gente do céu. Só que eu tenho medo de assistir. Porque, não, é tão real que eu não sei lidar. É lindo. Ai, eu quero viver na ilusão de que isso não Que nem, existe. cara, que nem o... Sabe? cara, E não dá.
É. Porque é tão real. E tem o cinema projetos brasileiro leves realiza também. tudo. Tem muito filme leve, legal para assistir, que fala de amor, que fala não só de. Partilha. Não, O que é aquilo? não é só política o cinema nacional. é Ele também tem entretenimento, e a galera tem muito preconceito. Ah, é política, não sei o quê. E nós temos assim uma diversidade, né? Porque aqui cada estado que a gente vai para o sul, para o Os nordeste, filmes do Recife. do Rio de Janeiro, Mas o Brasil, Muda tudo, né? infelizmente, parece outro país assim. mas até, nós né? brasileiros, infelizmente, a gente sempre deu valor Ao ao que que é vem de de fora. E a gente começa pela roupa. Você vê, quando você fala num crochê, a pessoa, que eu sou artesã, e é uma das coisas do meu teatro também, que eu quero trazer isso de volta. O crochê, ele é super menosprezado. Sim. E aí, com o meu olhar de Tandera, eu vou assistir um filme de fora e tem lá um monte de peças de crochê. Eu falei, olha lá, gente, aquilo é crochê. Sim. Gente, e agora eu começo a perceber que todos os filmes têm uma peça de crochê. É o complexo de vira-lata, né? Sim, que né? permanece. Então a gente não dá valor nas nossas coisas. Então, automaticamente, o filme brasileiro Então, também não. A gente não ia dar. É por isso nosso pequeno, né? Aqui, o ABC também. Tem gente que sai daqui e vai lá sofrendo o braço, né? É. Para fazer compra. Deixa eu te Verdade. comprar aqui. Vai lá, Natal, aquele monte de gente amassando você, roubando É. você. E Vai você economizar R$10. vai economizar R$10. É isso mesmo. Então, é isso. É tudo cultural mesmo, né? Continuando nessa, só que mudando o perfil, vamos falar sobre a mulher no audiovisual Ah, meu ou Deus. na cultura. Oh, Porque, meu Deus. a Mari também, a Mariana França, que participou do episódio de direção, ela levantou uma questão de que antigamente, né, e esse antigamente não é tão longínquo, né, que a gente sabe, Tão distante. você tinha uma questão das mulheres acabarem, que queriam entrar no mercado de trabalho ali, e elas acabavam indo, ela usou um termo que eu não vou conseguir me lembrar agora, mas elas acabavam indo para as funções maternais. Isso. Né? A mulher no audiovisual brasileiro é isso maquiadora, é figurinista, é produtora. Você nunca vê exercendo as cabeças do audiovisual. Diretora de fotografia, diretora de cena. Diretora. Eu fico pensando na Carla Camurati, né, que fez o Quatrilho, como ela Meu conseguiu Deus. ser diretora Mas nos anos 90. Ela fez pornô chanchada, ela fez um monte de coisa. Teve que fazer, ela teve que estar dentro, inserida mesmo. Mas, E teve que impor o respeito dela e falar: Sim. olha, eu tenho capacidade. sim, mas é muito E as difícil. pessoas tiveram que ver ao redor também. Mas é muito difícil, porque eu fiz- exercer cargos de direção, sabe? Cada um dos episódios eu fiz questão de convidar um homem e uma mulher. E aí no de produção, eu falei, não, no de produção vai ter que ser só mulher. Porque daí o homem é o invasor, acaba sendo, Sim. e eu acho que a mulher, ela acabou indo sem escolher. né? Eu não tive escolha. Se eu quisesse ser diretora de fotografia, eu ia estar desempregada até hoje, entendeu? Porque os clientes, eu sei de uma amiga, diretora de cena, que chamavam ela só para fazer filme de maquiagem. Carro não fazia, filme de carro, é homem que entende carro. Esportes não é ela que fazia. Então, ainda tem esse nicho de achar que a mulher só faz. Agora, gente, eu posso falar, de 2 anos para cá, que a gente está tendo mulheres diretora de cena, diretora. É que tá com outro olhar também, né? Que nem eu tô com os diretores que eu conheço. Alguns, tem 2 já que falaram para mim: olha, eu quero que você dirija. Uhum. Eu vou. Aí, mesmo assim. Mas isso vai de uma política de diversidade que estão exigindo agora. Porque você dirige. Eu acho que talvez seja por isso. Isso, também. a política, Olha, até as leis de incentivo. Regra, né? Tudo isso, idade, tudo isso, no meu caso, conta. Sim. Né? Eu sei disso. Uhum. Mas ao mesmo tempo, né? Porque eu gosto de Mas você não é um totem, né? Você tem uma formação. Sim. É isso. Essa é a questão. Exatamente. Agora, aquela menina jovem, que nem eu, era jovem, entrei no audiovisual. Vai ser assistente de produção. Entende? Exato. Ninguém sugeriu, você não quer fazer assistência de câmera, você não quer fazer nada, nem na faculdade eu era respeitada para fazer alguma coisa de direção, sabe? Era difícil. Mas também tem a questão da idade também, né? Muito jovem também. Mas tem muitos meninos jovens que já seguraram câmera, que já dirigiam, que faziam a função de direção de fotografia. Sim. Não teve uma mulher no meu curso que fez direção de fotografia. Gente, desculpa, eu vou falar uma coisa. Eu falo muita besteira, tá?
Então eu vou falar mais uma. Não Eu fala acho muito engraçado quando eu tô assistindo esporte espetacular, e aí parece que eles são obrigados a colocar uma mulher Isso. para falar sobre futebol, e eu acho muito engraçado porque elas começam a falar, dali a Eles pouco, cortam. eles ficam assim, ansiosos, dá um desespero, né? Dali a pouco eles conseguem cortar e já passa por outro. Testosterona. Então, assim, Sim. e aí esses dias eu estava assistindo, porque eu venho de uma família extremamente machista, e aí tinha meu pai estava assistindo futebol, Uhum. e aí no meio apareceu uma juíza, juíza, Bandeirinha, Bandeirinha. alguém... é. Meu pai fez assim, ó. Mulher. Mas você acha que essa juíza vai saber apitar esse jogo? Mulher comentarista, gente. Desligou a televisão. É, Eu falei, pai, é assim. isso aqui é coisa mais feia, É assim. né? Então, a mulher, ela tá sendo introduzida, eu acho que é introduzida mesmo nessas coisas, É, e assim, porque a gente porque tá sendo obrigado, né? tá. E a mulher ainda não está sendo respeitada mesmo na íntegra mesmo, o futebol feminino, né? Eu acho Agora, A gente tá Agora. atrasado em tudo, né? atrasado em tudo, mas é fantástico, né? As mulheres aí, e aí eu fico olhando, falei, poxa vida, né? Que triste, né? Mas que bom também. É triste porque é agora, mas que bom que a nossa próxima geração pode ter essa Ah, oportunidade sim, de hoje vivenciar eu isso, conheço né? mais diretoras mulheres, né? Hoje, mais de 2000 para cá, demorou, gente. Demorou. 2025, pô. você Eu conheci, imagina. olha, eu trabalhei pela primeira vez o ano passado com a diretora de fotografia mulher, com diretora de cena mulher, diretora de produção mulher. Era tanta mulher naquele set, era mulher preta, trans, indígena. Mas foi a primeira vez em 20 anos, gente. Muito legal. Primeira Você vez. teve sorte, que eu nunca É. tive Então, 100%. muita amiga minha não trabalhou. É, Não 100%. trabalhou com Então, essa assim, eu acho que a galera. gente tem que deixar claro aí para o pessoal político e para futebol que a gente percebe, viu, gente? A gente percebe quando é figurante lá, tá? Mas Só para avisar. o que eu percebo, por exemplo, a mulher dona de produtora que tem essa atitude. Os donos do dinheiro. Tem que partir dos donos do Exato, dinheiro quem manda. a equipe mulher, sabe? Sim. Que nem assim, eu vejo a Surreal Hotel Arts, uma produtora fantástica que eu trabalhei, né? Fiz alguns projetos lá. A dona é uma mulher e ela pede diversidade no set, entende? Agora eu conheço dona de produtora que contrata o homem branco hétero, que é o principal diretor de cena da produtora. Então, assim, você não adianta você nadar sozinha, né? Não, tem Então, eu acho ser. que a galera do dinheiro tem que começar a pensar nessa diversidade no set. E só tem a agregar, né? A mulher só tem a agregar, só tem a melhorar, sabe? E é isso que eu sinto que falta. A galera do dinheiro começar a apostar nas mulheres, né? É verdade. Eu tenho um grupo formado de mulheres, e aí eu tive uma experiência de colocar um homem no meio, e foi muito engraçado porque ele ficou 3 dias gravando, ficando com elas, né? Eu tive Uhum. que fazer uma viagem. E quando eu cheguei, ele tinha mudado um monte de coisas. E ele falou assim para mim: eu vou arrumar as merdas que você fez. Eu falei assim: Que feliz. Ai, Recentemente eu tive num projeto. fazer o quê, né? eu que tive- comentário infeliz. Recentemente eu Você tive num falou, projeto. tudo bem, eu vou te demitir. Não, ele continuou, agora ele saiu. É fogo, né? Porque assim, Triste você ver por um negócio exemplo, desse. Eu fiquei 3. Isso. o homem do audiovisual, isso eu acho que na vida, né? O homem completa 18 anos, o papai vai lá dar um carro. Tem um apoio do pai, que é o cara muitas vezes da minha época, que era o dono da grana, né? O pai que cuidava da grana da família, dá um investimento maior pro filho homem. Então, assim, eu via na minha faculdade os meninos tendo aquele apoio paternal, né? É um MacBook que é caro, é uma câmera que é cara. Eles terem e as meninas não. As meninas não tinham essa possibilidade. As meninas né? têm maquiagem. As meninas têm que ganhar maquiagem. E o homem do audiovisual brasileiro, ele tem muito mais ajuda do que a mulher do audiovisual brasileiro. Porque as mulheres, né, sempre a mulher na arte, eu tô assistindo agora uma novela, adoro, né, novela. Um dia eu vou produzir uma novela, hein? Escrevam. Vamos. É exatamente isso, né? O homem ator, ele é bajulado, a mulher
atriz já não, nesse caso, não pela As mulheres, assistindo, sim, mas sim pela família da mulher e pela equipe que a mulher trabalha, sim. entendeu? Uhum. Então aí tem realmente, isso aí eu tô falando de uma novela de época, então Sim. era pior ainda, né? Então, mas assim, eu acho que se está melhorando, é melhor do que nada, antes pingar do que secar, É. né? E eu acho que essa busca da gente, porque eu estava falando, respeito, Sim. né? Você, tudo bem, não tem que ser uma produção também onde você ficar com aquela cara amarrada o tempo Sim. inteiro. Não dá para fazer isso. Sim. Você tem que estar solta, você tem que estar. Mas tem homem que só respeita quando está de cara fechada. Viu? Mas Eu não falo de sei, experiência mas própria. eu O cara às vezes acha que você tá afim dele porque você tá sendo legal. Não, mas Entendeu? mas não, O cara acha que isso. você deu Quando liberdade. você dá os seus gritos, Mas você é neurótico. isso, No mas set, o Nossa, cara você não tá te neurótico. conhece direito, vem fazer uma PM, massagem no teu ombro. Entendeu? O cara vem te tocar no teu ombro, nem mal te conhece. eu senti Então- assim, muitas produções que eu fiz, eles já vinham com essa intenção É. de falar, opa, tem mulher. É. Entendeu? Oba. E É. tem, assim, umas atrizes que elas não ligam, elas trocam de roupa mesmo, e eu não posso falar que elas estão erradas. Uhum. Elas estão dentro de um trabalho que é dela, ela precisa trocar de roupa. Teve uma Em produção que eu tese, fiz. você tá cercado por profissionais que estão ali pelo trabalho. Exato. Mas aí tem uma linha, sabe, gente, para tudo, tanto para o homem quanto para a mulher, Uhum. né? Verdade. Tem aquela linha. Por exemplo, essa atriz, ela tirava a roupa, ela ficava nua em pelo, Uhum. literalmente, Uhum. tá? Nua em Aí pelo. fica difícil, né? E aí, eu estava rodeada de uma equipe, eu acho que tinha 4 mulheres e os 15 homens, mais ou menos, vai. Vamos falar assim, tudo, né? Com os figurantes e tal. E ela tirava a roupa mesmo. E isso, assim, ela era de teatro também. E eu ficava numa situação desconcertante, porque eu tinha que chegar nela e falar, olha, põe roupa. E eu não acho justo isso também. Sim. Entendeu? Falar, olha, Entendo você. cobrir ela. Não acho justo. Eu acho que os homens têm que se comportar e falar, olha, isso aqui é uma porta que está ali. Vamos falar Sim. isso. Certo? Tem que olhar com esse olhar, porque eles estão trabalhando. Eles não Sim. estão lá para ficar olhando a atriz, se está pelada, se não está, se está de lingerie, se não está. Eles não estão lá para isso, eles Sim. estão lá para trabalhar. Então, se ela tiver. É que nem antigamente tinha, que o pessoal pintava quadro com nu, lá, com a Uhum. moça nua. É isso. Ah, mas O o ator Picasso não vai pegava ficar. todos. Mas isso, O artista não vai ficar assim. Mas o tudo- Picasso pegava. olha, Assim, eu vou te então- falar, em 20 anos de experiência, eu não vi nenhuma atriz trocando na frente de ninguém. Mas tá? essa não. Eu acho que isso daí, esse exemplo que você tá dando é bem uma em 1 milhão. Mas entendeu? era uma menina Porque jovem, era bonita. E até isso aí faz o quê? já Fica aconteceu em parecida. set de filmagem do cara conseguir acessar o lugar que a atriz estava Não, isso aí é se demais. trocando, tirar a foto, mandar no grupo dele Meu de Deus câmera, do céu. espalhar isso. Jesus. Tomou um processo, foi limado do mercado de trabalho, ninguém mais chamava, mudou de país. Então, assim, essa questão do nu, né, ainda é um tabu. Então, a galera tá ainda tomando um cuidado, mas eu vejo que é mais difícil isso Mas aí acontecer. vamos supor, você colocaria essa moça, vamos lá. Vamos supor que eu chegasse para essa moça e falasse, olha, você não pode ficar nua na frente de todo mundo. Pá. Mas aí, se você estivesse fazendo uma cena que ela precisasse ficar nua. Exatamente. O entendeu? comportamento, por que o comportamento em cena ele tem que ser um e quando tá fora tem que ser outro? Exato. O respeito tem que ser o mesmo. Exato. Ela saiu dali, ela saiu dali. Então eu tive que colocar. E olha a importância. O problema não tá nela, né? O problema não tá O nela. problema tá no outro, que é um Sim. cachorro. Você tem que ficar encolerar Encolerar. ali todo homem que tá no set. Da faxineira. Então, eu tive que contar. Como Novela, né? ela estava em menor grupo, né? Que éramos nós mulheres, eu tive que controlar, assim, a roupa da coitada da moça. Assim, entendeu? Então, é difícil. Aí eu pus um biombo ali, porque você via que toda hora vinha cara. o captador de som, vinha tomar água, cafezinho. Tipo, usando uma Isso. desculpa pra ver a mina Então, pelada. desconcentrou a equipe. É. E eu precisei chegar na menina e falar, você vai ter. Eu peguei um biombo, arrumei um biombo, coloquei o biombo, eu falei, você vai ficar nua do biombo para trás. Infelizmente, eu vou ter que fazer isso com você. Você me desculpe, você me perdoe, mas eu não estou conseguindo controlar, entendeu? Então, isso não pode haver. Né? Mas Esse tá vendo a assédio. importância da equipe feminina, da equipe técnica ser feminina? Porque numa cena dessa, uma atriz se sente muito mais confortável trabalhando com mulher do que com homem. Entende? Eu vi também há um pouco tempo atrás uma cantora brasileira que tá aí
em ascensão, ou já se acendeu, sei lá, a música dela já tá até em novela, gravando o videoclipe de forma sensual, com um homem lá segurando câmera. Aí eu falo assim, cara, essas cantoras pagam tanto de feminista, na hora de gravar um videoclipe, nem pra colocar uma equipe mulher, entende? Tudo bem que não pode ser ela, que pode ser a gravadora que escolheu, mas assim, vamos pensar, vamos começar a querer. A Pitty gravou videoclipe com toda a equipe feminina, sabe? Todas. Então, assim, é importante a formação no audiovisual brasileiro das mulheres e surgir a oportunidade de quem tá lá em cima. Tem que ser parceira da mulher, gente. Ser parceira. A gente tá vendo do né? isso. Mesmo que seja uma equipe de homem, não vamos também jogar os homens tudo pra fora, né? Mas vamos falar assim, tem que haver esse respeito. Acima de tudo. Porque É que eu acho que eles não têm que mais lutar por espaço, entendeu? então, Essa é a questão. Não é que eu quero jogar o cara para escanteio. Não, mas eu acho que ele não quer lutar por espaço, mas ele pode deixar de ser esse animal irracional, né? Vamos se controlar. Como ele tá dentro do seu ambiente de trabalho, gente. Não é porque você está fazendo uma filmagem que você é à toa. Não, Sim. como ela disse, é uma empresa. Nós temos ali responsabilidades, que se cair uma unha da atriz, nós estamos perdidas. Sim, sim, Entendeu? Então, não estamos aqui brincando. Então, olhe isso com seriedade. sim. Né? Você, poxa, a moça tá nua? Deixa a moça nua, vai cuidar do teu trabalho. Por que você está olhando a moça nua? E comentando com o outro que está ali trabalhando ainda, Sim. tira foco do outro. Então, é isso que tem que haver, os homens do audiovisual. Mas isso aí já vem, não é de hoje, né? Tinha Cultura do sofá, brasileira. lembra? Tinha. Sofá que tinha. Até recentemente ainda tinha, né? O teste, né? o teste do sofá, né? Ainda tem, até para escolha de equipe, viu? Até brinco, assim, não, sem preconceito, tá, meninas? Mas assim, quantas vezes eu fui trocada pela magrinha tatuada inexperiente? Então, Inúmeras vezes, Então. entende? Ainda existe, né? Desculpa, gente. então, Ainda foi existe isso ainda. A menina mais bonita, a menina novinha, ainda existe. E as piadas ácidas, então? E as piadas ácidas que os homens têm em relação a nós, atrás? A gente tem que A gente começar a aguenta. desconstruir, né? Eu tô ganhando minha grana aqui, Gente, vamos mas aguentar. a cultura nossa é assim, eu fico triste porque a mulher, ela sempre foi vista como um corpo. Ela nunca foi vista como Ela é uma mente. sexualizada, né? Ela é toda propaganda que tem, ou qualquer filme, qualquer propaganda que você vai assistir, eu fico lá, né? Ou quando aparece uma mulher pelada numa uma cena de sexo, eu falo, opa, agora eu vou ver o cara, né? Já vi, cara, Exato. nunca vi. A mulher A tem que mulher mostrar o não. peito, a mulher tem que mostrar a bunda e o cara. Agora tá tendo alguns projetos. Eu falo Tá assim, eu também quero sexualizando o cara também, né? Que vai... tá, Que eu não posso ver. porque E tem essa questão também do cinema brasileiro ter muito nu, ter muito sexo, né? gente tá olhando, Ainda tem, a gente ainda tem que mudar isso, né? Toda hora, desnecessariamente, cenas de sexo numa história. gente, Não agrega em Não nada. agrega em nada, não necessidade. tem no roteiro, na história, não tem necessidade nenhuma, os caras vão lá e... Tipo, aquela cena toda poderia ser substituída por um beijo, Isso, né? um abraço Não, tem gostoso. que Não, expor. tem que fazer uma pornô chanchada no meio. E assim, e mais cedo, a gente tá vendo meninas muito novinhas já com as cenas já sensuais fortíssimas, Não, né? vai no TikTok pra você ver da vida. Não, mas aí eu já tô falando de De novela de audiovisual, Globo. de cinema, de novela, né? A Tem diva tem toda a razão. Isso é Entendeu? Então, muito. a mulher já está sendo usada como objeto sexual. quantas Ainda é objeto, gente. E quantas atrizes maravilhosas da Globo estão na falência, foram esquecidas, foram para a geladeira. Tem essa questão do etarismo também, que é muito forte. Sim. Né? Joana Fon, uma atriz fantástica. Nossa, Cadê Joana foi Fon? longe agora. Não é? Mas cadê Joana Fon? Cadê essa galera, sabe? Então é complexo. A mulher sofre com o etarismo, a mulher sofre com a sexualização, e o audiovisual brasileiro, eu posso falar que ainda os homens dominam pra caramba. Pra caramba. Os meus chefes foram todos homens. Todos, Os meus sem também. exceção. Nunca tive Os uma donos de diretora. produtoras foram todos homens. Eu trabalhei na Surreal, fiz um job para Vapt Filmes, que eram mulheres as donas. O restante foi tudo homem, gente. E eu tô na mão deles. O que eu vou fazer? Eles que vão pagar meu cachê? Fazer o trabalho que nós escolhemos, E a né? gente também não quer que tire, como ela falou, né? Eu falo que a gente tem que se unir.
O ser humano precisa ser amado, precisa ser respeitado em toda a sua O respeito em primeiro individualidade. lugar. Eu acho que as marcas estão usando essa pauta e eu posso falar que está sendo benéfico. Ah, eu quero equipe feminina, eu quero mulheres África, por exemplo, Agência África. Tem que ter mulheres na equipe, tem que ter, sabe? Então, assim, as marcas também estão tomando esse cuidado de ter Felizmente, né? diversidade, de... Tem. Você vê Mas nessa tá sendo essa novela, Tá sendo, olha, você essa tá minissérie. no edital, por exemplo, vou voltar no É. edital. Mulher negra, conta. Você Sim. pula na frente de um monte de gente. Eu tô Pontos, achando o né? Vai máximo contando pontos. que aquele diretor e aquele produtor, eles estão tendo que chamar mulher para dividir direção. Sim. Pra Pra ganhar ganhar o esses pontos. edital, entendeu? Exatamente. Exato. Mas é isso, se não tem esse Esse tipo tipo de de coisa, imposição, O cara vai esse chamar o tipo de brother. lei, Isso, né? O como, cara vai chamar o como brother. que entra no mercado? Alguém teve uma percepção aí do audiovisual, ele de cima, né? Que um secretário, ministro, Não sei. alguém aí falou: peraí, vamos aí, vamos puxar mudar. essa galera. É. Porque senão estaria 100%. Eu 100% homem, pode ter trabalhei em certeza. produções que eu era a única mulher. Eu também. Porque eu falava macho também com eles, desculpa. É. Que eu tive que falar o vocabulário deles. Sim. Vinham com piadinhas ácidas, eu também era um pouco A gente tem que ácida. fingir demência, sabe? Ó, você tá Você tem brincando que ficar assim? quieta, ficar em silêncio. Quantas vezes, gente? É o que eu mais É. tinha já era normalizado. Assédio era normalizado, Misógino. preconceito era normalizado, sabe? Quantas vezes eu fui tratada mal por galera, sei lá, por um maquinista, o chefe de maquinário, o chefe de elétrica. Quantas vezes eu fui tratada mal por ser mulher, por ser lésbica, sabe? E eles Mas tratar e melhorzinho. vocês sentem alguma mudança nisso? Alguma Sim. melhora por parte dos homens? Eu sinto essa mudança, principalmente no audiovisual brasileiro, eu sinto essa mudança. Mas em troca de geração ou as mesmas pessoas Eu acho que é mudando o a medo cabeça? de ser. Eu acho que desde que aquele caso desde o Me Too, eu sinto uma mudança sendo mais respeitada. E não vi mais assédio em alguns sets, na maioria dos sets que eu participei. Não vi mais assédio, mas ainda tem. Eu sei que tem. Já aconteceu casos horríveis, né? Com ator famoso e tal. Uhum. Mas eu senti uma mudança drástica de comportamento. De não tocar mais as meninas que estão no Sim. set, de não vir com assédios em cima da gente. Eu senti uma mudança, mas teve que vir um Me Too da vida para isso acontecer. Explica o Me Too pra gente. O Me Too foi por causa de um grande produtor executivo de Hollywood que usava do seu poder, era um dos caras mais poderosos do cinema americano, e ele usava do poder dele para conseguir ficar com atrizes, né? Então, ele assediava mesmo, ele marcava uma reunião, a atriz era recebida com ele de roupão, inúmeras situações pesadas. Aí veio o movimento de uma atriz, de umas jornalistas se unirem para tratar desse assunto. E aí esse assunto bombou, esse assunto explodiu. Teve um Começou, documentário. mais denúncias a respeito dele veio, e aí começou denúncia contra ator também, denúncia contra Abriu o diretores, baú. diretores também que tinham assediado crianças, que tinham assediado adolescentes. Nossa, nem fala. Aí a coisa tomou uma proporção enorme, graças a Deus, porque senão a gente estaria na mesma, pode ter certeza. Aquele grandão de Hollywood continuaria dominando o cinema americano, e é aí que veio um movimento Me Too. E esse chegou no Brasil também. A Globo mandou um monte de gente embora, os cabeças, mandou uma galera cabeça, assim, que exercia um poder ali enorme, mandou uma galera embora. Agora tá tendo um cuidado para não ser acusado de assédio. Não porque eles se conscientizaram denunciar. e falou assim, não, eu vou ser legal agora. Não, porque agora o bicho fica feio, entende? O cara é limado. O cara vai ser... Agora tem grupos de audiovisual de mulheres que se uniram, tem mulheres do audiovisual. Na Argentina também teve uma potência mulheres do audiovisual, que eu conheci a galera de lá. Por isso que a gente tem uma segurada de onda. Entende? Eu, como diretora de produção, eu olho bem quem eu tô contratando. Eu vejo bem a postura das pessoas que estão no meu set. Gosto de olhar também. Então, assim, graças a Deus, os Tem a caras que mesma- eu chamo para trabalhar comigo, eles respeitam. Mas quando eu fazia assistência de produção, ainda faço, né? Mas quando eu trabalhava mais como assistente de produção, era comum.
Era comum É, o cara cantar estagiária, a menina que tá começando. E aí a gente é tudo cíclico, né? Porque daí a Sim. gente volta na questão do mercado, de entrar no mercado de trabalho, dessa dificuldade, porque como que você coloca uma pessoa nova na equipe? Sim, Você vai chamar quem você já conhece, porque você tem uma segurança ali, sim. então você vai pôr quando fica você, aquele grupo, quando né? aquela pessoa que você conhece, que você confia, não pode vir, aí que você abre para uma pessoa nova, né? Sim, mas tem a questão dos estágios, né? Tem a questão de o diretor de fotografia, ó, vou colocar uma mina para fazer vídeo assiste, vou colocar. Hoje temos formação, gente. Eu ouvi do Celso, um crítico de cinema, ele postou assim: faculdade de cinema é igual paleta mexicana, tá? Ficou moda. Então, assim, hoje temos cursos, formação, que o cara não vai chegar cru no set. Uhum. Né, para aprender, vai aprender fazendo. Não, óbvio, muita coisa você só vai aprender no set, fazendo. Mas hoje em dia essas partes técnicas já estão sendo ensinadas. Né? Então, dá para você abrir o leque. Agora, a questão é, quem está ali no cargo de poder não quer chamar. E não é por falta de formação também. Eu vejo que é por broderagem, sabe? Eu vou chamar meu brother, acabou. Aí você vê aquela equipe técnica toda de homem, sempre. Trabalhei com pouca equipe técnica de mulher, sabe? Então, é isso. Vai dos grandes chegar a produtora executiva, chegar e falar: olha, eu quero uma equipe de mulher. Você coloca aí uma mulher nessa equipe de câmera. Porque a gente está na direção de arte, a gente está no figurino, a gente está na produção, a gente está na maquiagem. E por que não está na direção Na de parte cena? Por que técnica. não está na elétrica e maquinário? Por que não está na direção de fotografia? Se a gente tem capacidade para fazer outras funções, por que não nessas? Né? Como é que se eu formo mão de obra em maquiagem, assistente de maquiagem, assistente de arte, ajudante de arte, por que eu não posso colocar uma assistente de câmera mulher? Né? Então, eu acho que É. a gente tem que rever os conceitos mesmo. Eu sei que tem aquela galera que eu trabalho há anos, que eu tenho confiança, que aí fala, a gente tem uma panelinha, a gente tem mesmo. Porque tem projetos que a gente não pode arriscar. Né? Exatamente. Mas há a possibilidade de colocar um assistente de alguma coisa, Pra uma mim- estagiária mulher para estar ali. Dá para fazer Ah, isso. eu já Aprender. trabalhei, Para já com aprender, Formar, né? para formar. Já trabalhei com estagiários na captação de imagem, na captação de som. É É. muito bom o trabalho. Hoje, São bem competentes. operadoras excelente de gente. áudio que eu contrato é mulher. Assistente de câmera é mulher. Hoje eu tenho gente para chamar que trabalha em grandes produções audiovisuais, que já tem experiência. Hoje eu tenho, mas ainda tem muito que Tem muito que oferecer. galgar ainda, né? Mas é como ele falou, né? Que eu achei interessante que você falou no bastidores pra gente, né? Que a maioria que tá te procurando do CAV são mulheres. Isso é muito legal, Os né? alunos, né? É. Sim. Isso é interessante. Você tem uma esperança, né? Sim, do que vai crescer o mercado, vai dar oportunidade para todos e todas, né? Sim. Então é Você muito vê em legal. Beleza Fatal, que legal? Quanto de mulheres trans que teve em Beleza Fatal? Quantas coisas foram quebradas, colocadas, baixou a audiência. A minissérie foi um sucesso, Beleza Fatal. Uhum. Tá aí, a maior audiência do Max, sabe? Do streaming. Então, assim, dá para fazer. Dá. Dá pra gente colocar, dá pra. É só formar, é só dar oportunidade mesmo. Muito legal, menina. Eu não queria ser o homem a quebrar esse assunto, então eu deixei vocês falarem, porque Legal. e é incrível assim, né? Incrível não, né? Não deveria ser necessário, mas né? E eu acho que vocês, lógico, têm um lugar de fala que eu não tenho. Então vamos falar, porque preciso, eu aprendo muito, né? Tento ser um menino melhor a cada set. E é isso, então. Bom, muito obrigado. Quero agradecer a presença de vocês, Obrigada pelo enriquecedora. convite, E Ale. aí vamos às considerações finais e o link manda jobs de cada uma aí, né? Vamos lá. Pode começar. Pode falar? Eu tenho o LinkedIn, né? Keila Souza. O meu Instagram, Keila Souza 1. Tenho o TikTok também, Keila Souza Cine, que eu posto mais bastidores no TikTok, tá, gente? Eu termino de gravar no celular quando dá tempo, tá? Às vezes não dá tempo de gravar nada, mas alguma coisinha de bastidores eu consigo colocar no TikTok. Mas tem meu Instagram, meu LinkedIn. Quem precisar de alguma informação e puder ajudar, só me escrever. Legal, valeu, Keila. Obrigado. Bom,
Tem o meu Facebook, né? Alcilene Evangelista, que eu sou das antigas, amo o Facebook ainda. Tem o Instagram, Alcilene_Evangelista. E também eu convido a todos, né, a ouvir meu programa, que é todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, na Rádio Pérola da Serra FM 87,5, a Rádio de Ribeirão Pires, tá? Então, baixem aí o aplicativo, me ouçam, que eu tenho, assim, assuntos maravilhosos para falar, como esse aqui que nós estamos falando agora. Meu programa é totalmente voltado às mulheres, assim, mas recebo homens, sem problema, não tem discriminação de nada, tá? Eu acho que ser humano é ser humano, e como eu digo, à base do respeito, todos nós temos direito, né, de estarmos juntos, né, e fazer um trabalho melhor, nos tornarmos melhores seres humanos. O meu programa está aberto, se você tem interesse um dia de querer ser entrevistado por mim lá, vocês que me entrevistam, na verdade, mas é muito gostoso o programa, chama Qualidade de Vida. Estão convidados, então, para acompanhar. Então, todas as quartas, às 9 horas da manhã, baixe o aplicativo Rádio Pérola da Serra FM 87,5. E muito obrigada aí por vocês terem, assim, me ouvido, né? E eu fiquei muito feliz mesmo de poder trazer a minha história aqui. Legal, Gente, Diva. eu tô assim, né? Mega, mega, mega grata a minha amigona, né? Tão pouco tempo, mas que já me elevou em tantas coisas. Né? Muito obrigada, gratidão. E gratidão por conhecer vocês. Meu nome é Diva Gargantini Ribeiro, então vocês procuram, porque uma hora é Diva G Ribeiro, outra hora é Diva Gargantini Ribeiro, outra hora é Diva Ribeiro. TikTok, Diva Ribeiro. Instagram, tem Mulheres em Cena também no Instagram, ou seja, tá lá. Procura a Diva Gargantini Ribeiro, que vocês vão me achar em tudo quanto é canto. A diva é diva, gente. Ai, que piada péssima. Diva é diva. E não é dívida, que nem eu falei hoje. Não. Eu sou a diva que ninguém quer copiar. Gente, quem quiser assistir, então, as Mulheres em Cena, desculpa, diva, tipo, lá, né? Porque eu sou faladeira. Então, sou fofoqueira, vou fofocar. Então, a diva tem no Instagram, acompanhe Mulheres em Cena, que tem o Instagram do Mulheres em Cena. Aí, quando elas forem se apresentar, são todos convidados para ir lá assistir, é maravilhoso. Gente, não tem dinheiro, então a gente precisa muito de apoio, de amor, de carinho, porque é um projeto que salva vidas, né? Então a gente precisa de apoio das pessoas, né? Com amor, porque agora vai ter que virar cinema isso, se Deus quiser, ó. Ah, vai sim. E a Vamos diva, tocar isso, Diva. se você quiser ser atriz da diva, também está convidada, né? Tá livre, pode entrar, vir, porque a gente escreve uma história especial para a pessoa. Ali E como que ela e daí ela te encontra, se ela tem esse interesse? tem Mulheres em Cena, chama Mulheres em Cena. No Aí, Instagram. No Instagram. Isso. Tá, vou colocar o link aqui, então. Isso, depois eu vou te dar direitinho, você coloca. Tá joia, então. Então tá joia. Meninas, muito, muito obrigado. Foi incrível. Adorei estar com vocês aqui essa tarde, né? Esse programa. Achei muito demais. Obrigado mesmo. Obrigada, Lê. Obrigada, Lê. E você que assistiu até aqui, muito obrigado também. Acompanha a gente, segue a gente, compartilha, faz aquilo tudo que vocês já sabem o que é, tá bom? Beijo, tchau.